Toral, na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Mas muito bom dia, amigos da Bandeirantes. 10 horas em ponto. Sim, tudo bem, a Copa do Mundo em andamento, sensacional. Messi marcou mais um ontem. Messi entrou no segundo tempo, entrou para o segundo. No início do segundo tempo entrou, fez o gol de falta. Agora Messi tem 19 gols, o maior artilheiro de todas as Copas, hein? Messi, sensacional! Ontem, Jordânia 1, Argentina 3. Foi o último jogo da noite /madrugada. E é isso aí, meus amigos. Amanhã é Brasil e Japão, 14h, grande transmissão de Ulisses Costa. A partir de agora é assim, hein? Se der empate, prorrogação. Continua o empate, é pênalti. Mas nós aqui no Futebol Raiz, tem um Guarani, 11 horas contra o Figueirense em Floripa. E às 16 em Goiânia, Atlético Goianiense e a incrível Macaca. Ei, Ponte, quanto problema, hein? Bom, aqui é o seguinte, quem narra hoje é Roger Williams, Gregory CH comentando, Breno Beretta já com a escalação do Guarani. E Atlético e Ponte, Batista narrando, Tigrão e Gregory no comentando e o Pedro Piscinato nas reportagens, tá? Deixa aqui abraçar nossa querida equipe técnica, Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão, tamo junto, Deus o comando, que você tenha um dia abençoado, né? E Jesus sempre ao seu lado, do lado de todos nós. Tem o Lucas Pessoa, que estava de férias, tem o Gilberto Sufi, tem o Gil Kleber no comando. Deixa eu só ouvir um pouquinho do Hélio Cizenando. O Breno Beretta, essa semana, conversando com Hélio Cizenando. 30 segundos, não tem importância. Deixa eu só pegar aqui, peraí, agora 10 horas e 1 minuto, hein? 10 horas e 1 minuto. Sim. Deixa eu só pegar um bondinho, então, do Roger Williams. Veio direto de Americana, sensacional. Tava tranquilo a estrada? Bom dia, Roger. Bom dia, Edu. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu querido. Você veio aqui. Hoje você veio até, assim, os mais humildes, né? Hoje deu tempo, né, Edu? Você subiu aqui, te deu um abraço maravilhoso, Roger Williams. Mas bom dia mesmo, meu irmão. Tá tudo bem, certinho? Bom dia mesmo, como diria nosso amigo, né? Olha só, Edu, hoje deu pra passar aí no estúdio, né? Até porque eu fiz uma programação mental para sair de Americana e chegar nos estúdios, mas a estrada estava vazia, uma maravilha, um tapete o sistema Anhanguera Bandeirantes. Chegamos aqui mais cedo, abraçamos todos os amigos, o Elton aí, nosso grande guerreiro hoje. Isso mostra o profissionalismo do Elton, né? Grande profissional. Sem dúvida. Deixando aí o extra-campo de lado, como a gente fala no futebol, e tá aqui manuseando a máquina de som da Bandeirantes. Lucão já deixou tudo certinho aqui no estúdio de transmissão, tá com a camisa do Brasil maravilhosa, dizendo que vai ser 8-0 pro Brasil sobre o Japão. Apostou isso no bolão aqui interno da Bandeirantes para amanhã. E nós já estamos aqui no jeito Florianópolis nesse momento com 18 graus de temperatura. Já tem Figueirense e Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Figueirense vem pegando aí um elevadorzinho, vem melhorando um bocadinho mais. Já são alguns jogos sem perder, mas o Guarani só depende dele para voltar à liderança de forma isolada. Já é líder, mas está ali empatadinho com outro time catarinense, que é o Brusque, que está na frente por critério de desempate, mas só depende dele para ficar de forma isolada na liderança. A escalação já saiu, já o Bebê vai trazer tudo aqui na Bandeirantes de primeira e nós estamos a postos aqui para a transmissão deste jogão, domingo de jornada dupla na Bandeirantes, Edu. Sim, olha, é o seguinte, mudei aqui a rota então. Deixa, CH, só pegar o bom dia aqui do CH. Oi, CH, bom dia! Meu amigo CH, daqui a pouquinho com a gente.
Vou fazer o seguinte, tô olhando aqui no grupo... Tudo bem, tem... Edu? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, CH? Engasopou aqui o mouse, mas está tudo em ordem. Bom dia, um grande abraço a você, ao nosso ouvinte. Estamos aqui à disposição para falar um pouco mais de Figueirense e Guarani, Edu. Olha, é o seguinte, em Guarani escalado, Breno Beretta. Onde está você, Breno? Bom dia, Breno. Daqui a pouco? Não chegou, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou convidar o Roger Williams para que, por gentileza, ao som do hino bugrino, escale o bugre para 11 horas, Figueirense e Guarani em Floripa. Aê, maestro Elton Grimaldi, bonito. Vamos lá, meu querido. Com retornos, capitão Kaique França, camisa 1. E Nayana, direita com a 30. Maurício Antônio, 2. Rafael, 4 são os zagueiros. Renan Castro na esquerda, 26. No meio, William Farias com a 3. 15, Carlos Eduardo. 21 para Isaac. 10 para João Paulo. Na frente, Cachoeira, novidade com a 11. E Luca com a camisa número 9. 70 para Matheus Klaus, 5 para Rafael Donato, 22 para Rian, 6 para Emerson, 61 para Ralf e o Interminável, 66 para Calman Jesus, 45 Rafael Freitas, 27 Herbert, 77 Guilherme Parede, 19 Kevin. São os reservas de Hélio Cizenando, Edu. Então é o Maurício Antônio retornando, na lateral esquerda é o Renan Castro, né? Isso. Roger. O Emerson continua de fora. O William Farias retornando. O Maranhão tá suspenso. Quem entra? Cachoeira. Não, com a Luca, 11. né? É o Luca. É o Luca 9, né? É verdade. Luca com a 9, fazendo dupla com o Guilherme Cachoeira, os dois à frente no esquema 4-4-2 do Hélio Cizenando. Muito bem, então vamos lá. Atenção, Figueirense escalado também. Atenção, Elton Grimaldi. Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Com Igo sem o R, hein? Novidade. Igo Gabriel 52, Léo Maia 2, Lucas Dias 37, Leonan 3, Arthur Henrique meia dúzia, Renan Areias 5, Jean Mangabeira 30, Rainan número 7, Zé Carlos 82, Lucas Alves 9 e Emerson Galego 99, técnico Raul Cabral, que tá dando um jeito nas coisas lá no Scarpelli, hein? Fabrício 12, reservas, 22 Victor Ricardo, 25 Jonathan, 66 Ryan Carlos, 28 Rafinha Potiguar, 35 Flávio, 77 João Choco, 11 Arthur Martins, 20 Gui Vieira, 70 Igor Bolt, 88 Silvinho e 98 Yuri com H, Edu. Qual é o nome do goleiro do Figueirense? Igor Gabriel. Igor Gabriel. Então, o ano passado, dia 26 de maio, praticamente há um ano aí, né? Já passou, um ano e pouquinho. Teve um Guarani Figueirense no Brico 0-0, era o Marcelo Fernandes, o técnico do Guarani, e esse Igor Gabriel pegou um pênalti. 22 do primeiro tempo, Denis Júnior cobrou e Igor Gabriel pegou. Depois, aos 40 do primeiro tempo, o Johnny Douglas, do Figueirense, deu uma entrada em Giovani e foi expulso. Levou o segundo amarelo, depois o vermelho, né? E ao final, a Buguina revoltada e tal, deu problema na coletiva, soltaram o rojão lá no vestiário, a porta do vestiário. Mas depois o Guarani se recuperou, né? O Marcelo Fernandes acabou saindo, aquela história toda, ano passado. Depois acabou se classificando aí para a segunda fase. E o apito! Olha o apito. Se você, eu tenho aqui, hein? Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia, assistido por Daniela com 2 L's, Coutinho Pinto da Bahia, Eli Carlos Franco de Oliveira, também baiano, e o quarto árbitro Edson da Silva de Santa Catarina. Não tem VAR na Cezona, Edu. Vai ter na segunda fase. Olha, é o seguinte, vamos um rápido intervalo, o CH comenta a escalação do Guarani, agora 10 horas e 8 minutos. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Ok, isso o CH. Ô, Breno Beretta, bom dia, bom dia. Bom dia, Pinheiro. Prazer estar com você aqui nessa manhã de sol em todo o Brasil, né, Edu? Muito e bom, a expectativa de mais um jogo, de mais uma vitória aí do Guarani, se reabilitando. E quais são as novidades hoje? As novidades, aquelas mesmas que eu trazia já na sexta-feira. Quais são as novidades? Deixa eu pegar aqui certinho, Edu. Sim. O time do Guarani. Na verdade, o Inayan ganhou a posição do Rian. Essa é a principal novidade. No último jogo, o Inayan entrou. Ele não entrou muito bem, mas ele ganhou a posição do Rian. E ele vai pro jogo. Essa é a principal novidade. Essa eu não sabia, Edu. Aí na zaga, o Maurício Antônio volta e o Rafael sendo mantido, porque o Jonathan Costa ainda tá com dores no joelho. Vai fazer a transição. Nem viajou. Segunda-feira ele já volta para a transição. Eu acho que no jogo do outro sábado ele vai ficar à disposição. William Farias retorna? William Farias retorna. O Emerson, ele até treinou. Só que ele não tá 100%. Ele tá no banco de reservas. Ele não tá 100%. Ele tá melhor, mas não tá 100% pelo que eu soube. Então o Renan vai ser mantido na lateral esquerda. Aí no meio-campo, o William Farias, né, retorna com o Carlos Eduardo, o Isaac e o João Paulo, e na frente o Cachoeira e o Luca. Eu até imaginava que o Herbert fosse ganhar a posição, porque nos dois últimos jogos saiu o Maranhão e entrou o Herbert. O Batista e o CH estavam apostando que o Luca fosse fazer a função. Até sexta eu trouxe a informação que o Luca é quem treinou. Então é o Luca que vai para o jogo de hoje. Então, como novidades, o Inayan, o Maurício Antônio, o William Farias e também o Luca. No banco o Kevin reaparecendo, hein? Reaparecendo o Kevin, Edu. Ficou alguns jogos nem banco. Tanto ele quanto o Rafael Freitas, que são os dois jogadores da base. Rafael Freitas e também o Kevin. A gente espera que eles possam ter chances, Edu. Não adianta só o Hélio levar jogadores que têm qualidade do time da base, né? E Ralf também no banco. O Ralf no banco também, porque o Natan tá suspenso, ele foi expulso no último jogo. Muito bem. Oi, CH, por gentileza, então você comentando e analisando esse Bugre escalado. Edu, dentro do previsível, né? O Hélio Cizenando é um técnico que dificilmente ele inventa, né? Ele vai numa linha com a cabeça dele, com o conceito dele, e dali ele trilha o seu caminho. A surpresa é o Inayan na lateral direita, vamos ver se hoje ele firma, né? Porque todas as vezes que ele teve oportunidade não se ouve bem. A entrada do Rafael no lugar do Jonathan era algo esperado, porque o Jonathan não pode jogar. O Emerson não se recuperou, continua o Renan Castro. Volta o William Farias, com o Carlos Eduardo, com o Isaac e o João Paulo no meio campo.
E na frente eu apostava no Luca pelas decisões que ele tem tomado, né? Em termos de posicionamento, substituições, enfim. O meu jogador para entrar ali seria o Herbert, não o Luca. Mas de qualquer maneira o Guarani e tudo que aconteceu em Aracaju, eu considero como um acidente de percurso. Eu continuo acreditando no time do Guarani, achando que é um time organizado, que tem toda a capacidade do mundo para vencer o Figueirense dentro do Scarpelli. Evidentemente, se cometer os erros que cometeu diante do Confiança, vai perder o jogo. Então o time tem que ter mais atenção. Acredito que vai estar defensivamente mais postado e mais reforçado. E na frente é só o Carlos Eduardo e o João Paulo jogar um pouquinho que a coisa funciona. E além dos erros individuais, bola parada, foram 2 gols de bola parada que o time tomou lá em Aracaju. O Carlos Eduardo a gente pouco ouviu, João Paulo também pouco ouviu o nome dele na partida, sumidíssimos. Vamos ver se hoje a coisa pega no breu, mas o Guarani tem mais time que o Figueirense, que está reagindo no campeonato. São 4 jogos de invencibilidade, empatou outro dia aí atrás contra o Ituano em Itu 0-0. Então é um time que merece todo o nosso respeito, mas eu continuo acreditando no Guarani, Edu. Muito bem. O Breno, ontem na Série C, vamos lá. A Inter 2, Maringá 2. A Inter... O ideal seria vencer em casa, mas tá bem, né? A Inter de Limeira tá entre os 8 primeiros colocados, né, Edu? 5º colocado. Olha, a rodada foi boa pro Guarani, porque as equipes que estão próximas, o Guarani é líder, tá 21 pontos, mas as equipes que estão próximas não venceram. O Paysandu perdeu em casa, 3-1 pro Santa Cruz. Paysandu é terceiro com 20. Santa Cruz reagindo, né, Edu? Reagindo. Olha, não tem nenhuma lógica essa Série C. Você acha que um time tá legal... Daqui a pouco ele perde, não tem sequência positiva. Por isso que um é vizinho do outro aqui na classificação. Paysandu 1, Santa Cruz 3, Inter 2-2 com Maringá, lá em Limeira. A Inter é 5ª colocada com 19. O Barra perdeu. Cadê o Barra? O Barra tá no G8? Barra... Não, 17º, esquece. Por enquanto esquece. Quem tá colado no Guarani é o Brusque, né? Que joga só na terça-feira. E que, curiosamente, no ano passado ficou no mesmo grupo do Guarani e não subiu também. Foram os 2 que não subiram do grupo, né? É terça-feira. O Brusque joga em João Pessoa com o Botafogo do Marcelo Fernandes. Outro resultado aqui, a Ferroviária perdeu, Breno. A Ferroviária 4ª colocada com 19, 2 a menos que o Guarani. Também. Pô, perdeu pro Itabaiana, lá em Sergipe. Itabaiana 1, Ferroviária 0. Bom, é isso aí, 21 pontos. Cadê o Figueirense? Aniversário de hoje. Figueirense, 12º com 15 pontos, tá? Qual é a diferença? O mais importante, qual é a diferença do Guarani, primeiro para o 9º, Amazonas, 17 pontos. Amazonas tem 17. É o saldo... Para 21. Também do Guarani é bom, né, Edu? Pô, 4 pontos, Breno. 4 pontos Guarani é pouco, líder, né? Pro Amazonas, 9º colocado, 17 pontos. Por isso que tem que somar ponto hoje. É um vizinho do outro aqui, tá tudo, né? Tá tudo agrupado aqui. Isso. Guarani 21, Brusque 21, Guarani ganhando o saldo, Paysandu perdeu 20, Ferroviária perdeu 19, Inter de Limeira empatou 19, Ituano vai jogar 18, Santa Cruz ganhou 18, entrou no G8, o Floresta, 8º colocado com 18, o Floresta vai jogar, né? Cadê? Não, o Floresta ganhou do Barra, 2-1. E o Floresta é o próximo adversário do Guarani. Sábado que vem, 8h30 da noite, hein, Edu? Você já pensou com Copa do Mundo? 8h30 da noite no Brinco? 8h30 no Brinco. Guarani Floresta. Por que não colocam à tarde esse jogo, né? Deixa eu ver aqui o técnico do Figueirense. Você conversou com ele, né, Breno? Isso, é o Raul Cabral. Uma entrevista exclusiva com ele essa semana. E nesse trechinho que eu separei, ele fala sobre tanto o time dele quanto o time do Guarani, o que ele espera do jogo de hoje, Edu. Muito bem, e depois o Roger Willis vai informar se tá chovendo lá, tá previsão ontem, muita chuva no sul, hein? Vamos lá, vamos ouvir o Raul Cabral, técnico do Figueirense. Ô Raul, o que você pode falar a respeito do Figueirense especificamente, se você tem um esquema de jogo definido, até porque você vai jogar em casa e precisa da vitória. O Guarani também vai jogar precisando da vitória, querendo mostrar para o torcedor que foi só um tropeço na última rodada, e o Guarani costuma propor jogo, né?
Como que você vê essa situação? Você vai jogar para cima do Guarani? E como que você vê também o time do Guarani, que é líder da competição, comandado pelo Hélio Cizenando? O que você já sabe do Guarani? O Guarani é uma equipe equilibrada, né? Tem um sistema defensivo sólido, é uma equipe que tem uma capacidade criativa grande. Tem alguns atletas que eu conheço, que eu vi trabalhar junto. Acho que um atleta que é importante a gente ter bastante atenção é o João Paulo, que é um jogador que tem uma dinâmica de jogo interessante e tem uma boa capacidade de finalização. Então a gente tem que ter atenção a todos os detalhes em relação à equipe do Guarani. Sobre a nossa equipe, como eu falei, a gente está procurando um equilíbrio entre defesa e ataque, procurar ser consistente, que a gente possa ser efetivo na fase ofensiva para sair com resultado positivo. Já? Eu estava em off aqui. Breno, como é que é feito esse trabalho? Como é que você entra em contato? Porque estou vendo a imagem aqui, né? Você mandou. Como é que é montado isso? Os bastidores da entrevista, Breno. A maioria, eu faço o seguinte, eu mando as perguntas, gravo e ele grava as respostas. Ele estava lá na sala de imprensa, de coletivas do Figueirense. Eu mandei mensagem para ele durante a semana. Ele falou, não, só mandar as perguntas aí. Aí ele manda e eu encaixo tudo como se fosse ao vivo. Você é fogo, hein, Breno? Sensacional. Fica bom o negócio. Parabéns, ficou bom, legal. Parabéns, Breno. Obrigado, Edu. E aí, Roger Williams, a temperatura lá em Floripa? Apesar de frio, não chove não. Nesse momento, 18 graus. Muitas nuvens ali sobre o céu do Orlando Scarpelli, mas não chove. A gente vê imagens agora do estádio, também pelas fotos que mais cedo publicou o Figueirense Futebol Clube. Tá seco o gramado, claro, a arquibancada ainda com resquícios da chuva forte que caiu na capital catarinense, mas nesse momento, tempo firme, Edu. Opa, quer dizer que então Gleger Zorzin, grande Gleger Zorzin, fazendo análise de vozinha. A grande atração saiu da pulando Copa. pra todo lado, menos onde tava a bola. E agora o Vozinha pega a Argentina, Greg. Você já pensou o Vozinha pegando o pênalti de Messi? Uma semana feriado em Cabo Verde. Bom dia, Greg. Bom dia, Edu. Um abraço pra você aí. Satisfação mais uma vez estar participando com vocês aqui do Concentração. Ô, Edu, o Vozinha, se você analisar ele, né, tecnicamente falando, é o goleiro mediano, na minha opinião, tá? Ah, Gleg, mas ele fechou o gol contra a Espanha. Foi muito bem naquele jogo contra a Espanha. Aliás, ele sai de 50 mil seguidores para não sei quantos milhões, né? Acho que foi passando dos 10 milhões de seguidores, milhões? sei lá. Tem muito mais que isso. O Lucas falando aqui, 17 milhões. Tem um cara que fez o levantamento, 17 gente. milhões. Mas o Vozinha, ele tem mais seguidor do que o Corinthians, do que o Palmeiras. O cara falou a relação, os principais clubes do Brasil só perde pro Flamengo. É brincadeira, Greg. Olha, mas a repórter chamou aí... Brincadeira, né? Que é isso? A Copa do Mundo chama muita atenção, né? E ele realmente foi muito bem naquele jogo da Espanha, mas depois, no jogo seguinte, acho que foi contra o Uruguai, não me lembro agora. Foi 2-2, eu assisti. Ele falhou nos 2 gols, quer dizer, enfim, é um goleiro mediano, e do mais tá tudo certo, né? Foi cogitado, inclusive, para ser contratado pelo Corinthians, se eu não me engano, outros times aí cogitando a contratação do Vozinha. Eu particularmente não contrataria. 3 clubes da Série B estão interessados no Vozinha. Buchicha, o principal deles é o Ceará. Muito bem. Na verdade, ele foi oferecido aqui no Brasil. Acho que eles aproveitaram esse boom para oferecer ele aqui no Brasil, mas até agora ninguém quer, Edu. Ô, CH, qual é o seu conceito do Vozinha, hein, CH? É boa pessoa, Edu. Gente boa. Muito simpática a senhora, sua mãe, a história dele, mas eu tô com o Gleger. Eu não contrataria. O goleiro de 40 anos, Edu. É um goleiro normal. E o Japão, para falar em goleiro, antes que eu me esqueça, gente, o Japão, do atual elenco da Copa, só tem 3 que jogam no Japão. Os 2 goleiros reservas e o lateral esquerdo que voltou pro Japão para encerrar a carreira. O resto, tudo fora. Mas vamos lá, o Gleger, esse time do Guarani Bugra escalado, Gleger. Edu, tá aí o Rafael, né, mais uma vez ganhando uma oportunidade, não foi bem na última partida, ele com o Donatão realmente foram muito mal naquele jogo, mas ganha mais uma oportunidade. E o que a gente tem que falar, né, é da presença aí do Luca na vaga do Maranhão suspenso, ganha mais uma oportunidade. O Luca, cara, ele é bom jogador, né? Ele é um jogador interessante, tecnicamente falando, é um jogador frio,
na hora que sai na cara do gol, sabe fazer gol, sabe se posicionar bem, não vive um bom momento. Mas tá aí uma oportunidade, né? Quem sabe hoje aí o Guarani não vence o jogo e o Luca consiga fazer gols, que é aquilo que o torcedor espera, que é aquilo que é a função do camisa 9, né? E o Luca foi contratado para isso. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que o único questionamento aí, viu, Edu, é a presença do Luca. Poderia ser por exemplo, o Herbert, né? Que é um jogador interessante também. O próprio Parede, aí você faria um esquema diferente. Tá jogando, né, contra um time que tá lá embaixo na tabela. Não sei, acho que a única questão é essa. Mas eu tô com o Hélio cizenando nessa. Vou dar mais uma oportunidade pro Luca, porque tecnicamente ele é um jogador que pode definir. Vamos ver. A expectativa é a vitória do Guarani, viu, Edu? Perfeitamente. E aí, Breno, alguma novidade de bastidores aí? Eu vou falar sobre jogadores que não estão sendo relacionados, Edu. A gente tem imagens, quem tá acompanhando no YouTube, Guarani descendo, né? Guarani chegou aí o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, os jogadores descendo do ônibus. Isso foi por volta de 9 horas da manhã, né? O Hélio cizenando, a delegação toda, lá tá mais frio, né? Todo mundo de agasalho e a gente vai ver imagens também. Quem tá acompanhando no rádio, eu vou contando. Guarani entrando nos vestiários do Orlando Scarpelli e também já nos vestiários o uniforme do Guarani. Guarani de camisa verde hoje, os goleiros vão de camisa amarela, né? E a expectativa é que o Guarani possa se recuperar e se reabilitar. Dentinho, por exemplo, não vem sendo relacionado. Ele deve ser negociado, Edu. O Caxias, Farney que trouxe ele, né? Farney tá lá no Caxias. É um dos interessados no futebol do Dentinho. O Mirandinha também não vem sendo relacionado. Agora o Mirandinha tem um detalhe, né? O Mirandinha já completou 8 jogos. Se o Mirandinha completar 9 jogos, por exemplo, ele não pode jogar pela Série C. Então aí tá um detalhe importante. Por que o Mirandinha não vem sendo relacionado? Porque ele já completou 8 jogos. Então deve ter time da Série C interessado. É 9? Assim como... É 9. Fez 9? Não, fez 9 e não pode jogar na Série C. E ele já fez 8. Eu sei que o Goiás tinha uma sondagem, porque ele tem mercado na Série B, o Mirandinha. Alguns jogadores do Guarani devem deixar o time nessa janela que abre no dia 20 de julho. O Mirandinha e o Dentinho são 2 deles. E o salário, Edu, venceu no dia 5 desse mês, venceu o CLT e no dia 20 venceram os direitos de imagem. Ainda não foi pago, ainda não existe também um acordo, a diretoria falando, olha, prometo pagar em dia tal. A expectativa é até o final desse mês, mas pode ser que passe. Aí entraria o segundo mês. A gente sabe, Edu, quando o Guarani não se tornar SAF, vai ficar complicado. O dinheiro do Richard Rios praticamente acabou, né? Já acabou? Praticamente. O Guarani fez aí aplicações, esse tipo de coisa, mas se não vender jogador, Edu, e é por isso que é importante colocar jogador da base, se não vender jogador, Edu, vai ficar num déficit de próximo de 7 milhões de reais esse ano, Edu. E o Carlos Eduardo, tem possibilidade de ampliação de contrato? Tem possibilidade, o Guarani tem a prioridade na renovação, é 1 milhão de reais para o Guarani ficar com ele em definitivo. Muito bem, CH, qual é a sua avaliação aí dessa Série C, por tudo que você viu, os adversários do Guarani, pegando aqui a classificação, tá complicado, hein, CH? A gente não tem, me vende a ideia de que não tem um parâmetro. Um time que vai muito bem, daqui a pouco não tem sequência positiva, né? Um é vizinho do outro, né? Olha, Guarani em primeiro, Brusque em segundo. Até ia falar do Paysandu, mas Paysandu perdeu em casa pro Santa Cruz por 3-1. Falar, os 3 melhores equipes da Série C. Não tem imbatível, né? Não tem imbatível. O que você tá achando da Série C, hein, CH? Eu vejo um campeonato muito equilibrado. Não existe um super time. Acho que o Guarani tem boas possibilidades de subir como campeão. É isso que eu estou enxergando até agora. Mas a janela de transferências agora no mês que vem pode mudar o campeonato. Quem tiver bala na agulha para poder reforçar o time pode reverter uma situação negativa, por exemplo, em termos de atuação. Então, até agora, com os jogadores de cada time, né, aqueles elencos que a gente já conhece, esse equilíbrio, para mim, é absolutamente previsível, não é? Tem um ou outro se sobressaindo, mas você acabou de dizer,
O 9º colocado, para a diferença para o líder, são 4 pontos. Então o bloco está muito achatado. Por quê? Porque não tem o super time, porque os times eles se equivalem, não é? E agora a segunda fase que vai determinar tudo. Primeiro campeonato, primeira parte do campeonato é essa. O objetivo é se classificar, no caso do Guarani, entre os 4, e depois é um campeonato completamente diferente. Veja o que aconteceu o ano passado com o Caxias, que liderou de ponta a ponta, chegou na hora do vamos ver, não subiu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que os dirigentes do Guarani já estão vacinados em relação a um comportamento do time no geral, que não foi legal o ano passado. É um outro campeonato, é um outro comandante. Por enquanto, tudo me dá a certeza do que o Guarani vai subir. Agora, isso muda muito rapidamente no futebol. E esse aspecto da janela de transferências é algo que pode transformar o campeonato, Edu. Olha, o CH não tem... Olha, a diferença... Guarani tem 21, depois 21, que é o Brusque, depois 20, Paysandu, 19, Ferroviária, Limeira, Ituano, com 18, Ituano e Santa Cruz. Até agora, só a diferença: Amazonas 17, Caxias 16, Maringá 16, o Figueirense 15, Ipiranga 14, Volta Redonda 14, Botafogo da Paraíba 13, Maranhão 13, Barra 12, depois vem o Confiança com 10. Aqui tem diferença de 2 pontos. O Confiança é o primeiro fora do Z4, do Z2, né? Porque são 2 que vão ser rebaixados. Confiança tem 10, pro Barra tem 12, a única tem 2 aqui. Itabaiana está no rebaixamento, tem 10, e o Anápolis, o 8, aí o Anápolis realmente é o pior, diferença de 2 pontos também. Só tem 2 clubes com 2 pontos a mais. O resto é tudo diferença de 1 ponto. É impressionante. Tem um detalhe importante, que o Confiança, que foi adversário do Guarani e ganhou do Guarani, é um time completamente diferente. Se eu tivesse que apostar hoje nessa reta final de primeira fase, eu apostaria que o Confiança não vai cair. Porque o que eu assisti foi um time muito organizado, Edu. E o Botafogo da Paraíba do Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes completou 4 jogos. Ele teve 2 vitórias. Não, pera um pouquinho. Ele tá 4, 5, 7 jogos. 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Marcelo Fernandes perdeu os 4 primeiros jogos no comando do Botafogo da Paraíba. Deu uma pequena reagida, é o 15º com 13 pontos. Breno, sabe quem faz aniversário terça-feira? Quem, Edu? Pra fechar o Concentração, sabe quem faz aniversário na terça-feira? Não faço ideia. Uma lenda no Guarani. Dorival Geraldo dos Santos. O Dorival vai completar 98 anos. Meu grande amigo Dorival. Sempre que beleza, no bosque, hein, Edu? E ele vai, o neto, desde quando eu converso com o neto, que é o neto dele, né? E o Dorival nasceu no dia 30/6/1928. Mas o detalhe, ele foi registrado no dia 21 de julho. Ele só foi registrado 21 dias depois. A RG dele, o aniversário é 21 de julho, mas ele nasceu no dia 30 de junho de 1928. O Dorival fez o gol do título do Guarani contra o Batatais, em 1949, na Rua Javari. E o Guarani subiu. 1950, o Guarani estava na primeira divisão do Paulista. O Guarani ficou 56 anos de forma ininterrupta disputando o Paulista, só foi rebaixado em 2006. É o clube do interior que mais ficou no Paulistão de forma ininterrupta do interior, tá? E o Dorival estava também numa missão difícil, 1966, era dezembro, numa noite chuvosa no Pacaembu, Guarani e Noroeste. Quem ia descer para a segundona? E aí, muita chuva, e o Guarani venceu por 3-1. E olha que o Noroeste fez 1-0 com 5 minutos de jogo, mas o Carlinhos empatou. Na sequência, Wagner 2-1 e Osvaldo, Ponte Aérea 3-1. Dimas, Deleu, Paulo, Tarcísio e Diogo, Bidon e Américo Morolo, Carlinhos, Nelson, Osvaldo e Wagner. E o técnico, o lendário Dorival Geraldo Santos.
Meus amigos, final do Concentração, Buga escalado, repita a Definido escalação. e escalado, com o Kaique França, o capitão, e Nayan como novidade na direita, Maurício Antônio e Rafael na zaga, Renan Castro sendo mantido mesmo com o Emerson no banco. No meio campo, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo na frente, Cachoeira e o Luca, também como novidade no lugar do Maranhão, Edu. E no banco tem novidade também, Breno. No banco tem o... No banco são algumas novidades. O Kevin, por exemplo, é uma das novidades no banco. Vou passar o banco inteirinho do Guarani, que tem Matheus Klaus, Rafael Donato, Rian, Emerson como novidade, não tá 100% recuperado ainda, Ralf, novidade, Cauã Jesus, Rafael Freitas, que é atacante da base, novidade, Herbert, Guilherme Parede e o Kevin, também novidade, Edu. Final do Concentração, vem aí, Figueirense e Guarani com Roger Williams e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Bom dia! 10 da manhã, mais 36 minutos, hora esportiva do Brasil. Está começando a grande jornada esportiva Bandeirantes para você. FM 85,7, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Em todos os nossos aplicativos. Você vem chegando, é manhã de Série C do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada. Orlando Scarpelli, Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Com 18 graus de temperatura, a chuva deu uma trégua, não chove nesse momento. Guarani fazendo o seu processo de aquecimento, Figueirense também. Guarani líder, 21 pontos, dividindo a liderança com outro catarinense, que é o Brusque. A equipe do Figueirense, o Furacão, 12º com 15 pontos. Vem de um 0-0 fora de casa com Ituano e vem no momento de recuperação, uma sequência inédita na temporada, com 4 jogos de invencibilidade, com 2 vitórias e 2 empates. Jogão que vamos acompanhar para você com a Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. No Sicredi você tem soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Mais emoção,
muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes em 22 minutos, tem bola rolando, tem Figueirense e Guarani, Orlando Scarpelli e Florianópolis, numa manhã de muito frio, 18 graus em Santa Catarina, num domingo de muito futebol na Bandeirantes, hoje 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e Ponte Preta com Carlos Batista. Nós que estamos já na expectativa, anunciando para amanhã, 14 horas, Brasil e Japão, Ulisses Costa, segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026. Pra frente, Brasil, pra cima dos japoneses. Essa é a grande jornada esportiva do timaço do Carlos Batista. Equipes ainda no gramado, finalizando o seu processo de aquecimento. Eu vou pros destaques. Vem aí o giro das vozes que farão mais uma jornada esportiva. Começando com o Bugre. O Guarani, líder do campeonato, vê a sua torcida presente, faixas sendo colocadas. O Guarani nunca joga só. Breno Beretta, bom dia. Alô, Roger Williams, um abraço pra você, bom dia pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Guarani com a sua torcida presente, como você disse, no Orlando Scarpelli, e é claro, em busca da reabilitação na Série C do Brasileiro. O técnico Hélio Cizenando faz mudanças na equipe, o Maurício Antônio e o William Farias voltam após cumprirem suspensão. Outro jogador que é novidade, o Inayan, por opção, vai no lugar do Rian na lateral direita, e o Luca vai substituir o Maranhão no ataque. Este é o Bugre, definido e escalado em busca de 3 pontos e também para tentar se manter na liderança da Série C do Brasileiro. Roger Williams. E o Figueira, hein? O tal do Furacão Alvinegro. Ele já enfrentou e venceu o bebê líderes da Série C, mesmo estando lá embaixo na draga. Agora tá melhorando um pouquinho, apesar de estar lá embaixo ainda, quer dizer, abaixo do Guarani na 12ª colocação. Mas ele já venceu o Botafogo da Paraíba na 3ª rodada, já bateu o Amazonas na 6ª, já bateu o Paysandu na 9ª rodada. Quer dizer, um time que quando pega adversários acima da tabela costuma encrespar também. E se o Figueirense vencer o jogo de hoje, tá com 15 pontos, chega a 18 e cola no G8. Esse é o objetivo do técnico Raul Cabral, que conta com o retorno do zagueiro e capitão Lucas Dias, que cumpriu suspensão na última partida pelo 3º cartão amarelo, mais o Jorginho e também o João Marcos, que vêm sendo utilizados entre os titulares. Eles continuam como desfalques machucados. É claro que a expectativa do time é vencer o jogo e surpreender o Guarani no Orlando Scarpelli. Roger. Comentaristas escalados pelo Carlos Batista para a transmissão de logo mais. Ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. Gleger Zorzin, Bugrão em campo já no Scarpelli. Bom dia, Gleger. Bom dia, Roger. Um abraço para você. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouco o Guarani tem uma parada dura, né? Lá em Santa Catarina. Jogar lá é sempre muito difícil. Para mim o Guarani tá bem escalado. Uma observação ou outra ali no ataque, né? Mas tomara que o Luca, que recebe mais uma oportunidade, possa fazer um bom jogo. Acho que essa é a única questionamento da escalação do Guarani. No restante é isso mesmo. O Guarani vive um momento bom dentro da competição, está liderando, vem de uma derrota jogando fora de casa e agora a expectativa é, claro, de se recuperar na Série C. É um campeonato disputado, difícil, equilibrado, que você precisa, jogo a jogo, mostrar tudo que você pretende dentro da competição. Então tá aí mais uma oportunidade e a expectativa é, claro, Roger, que o Guarani vença o Figueirense. Muito bem, esse Gleger Zorzin, antes do CH, o seu bom dia, deixa eu anunciar que nós temos nas redes sociais da Bandeirantes Campinas toda a cobertura pelo Pedro Piscinato da final do Sub-20 da Liga Campineira. Meninos da VR, Igor Caixa estão jogando, estádio Moisés Lucarelli. Vá lá no Instagram Bandeirantes Campinas, o PP dando show de entrevistas, os principais lances e toda a cobertura para você. Muita gente no estádio da Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado. Manhã de futebol, domingo recheado para os times de Campinas. Começando com o Bugre, que vai enfrentar esse perigoso e Ascensão Figueirense. Bom dia, CH. Bom dia, Roger. Um grande abraço a todos. Eu acho que o Guarani está bem escalado, né? Tem uma dúvida aí na lateral direita, o Inayan ainda não se firmou. Tomara que jogue bem hoje, né?
Ele colocou Rafael na zaga, porque o Jonathan não vai jogar, eu acho que está correto. Não é? O Renan Castro continua na lateral esquerda, porque o Emerson não se recuperou. Volta o William Farias, ele mantém o resto do meio campo. E outra dúvida que eu tenho é o comportamento do Luca, que vai jogar no lugar do Maranhão. Eu poria de começo o Herbert, mas não está errado. Eu costumo dizer, estou dizendo de maneira constante, até que o trabalho esteja bom, na minha avaliação, e organizado. Que o Hélio tem trabalhado com a cabeça dele. Ele tem um conceito e nesse conceito ele está acertando e errando. E como a cabeça dele que está a prêmio, né? Uma linguagem figurada no futebol, ele está certo. A coisa está funcionando, o time é líder até hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer depois dessa rodada. Então, portanto, para mim, o Guarani está bem escalado, vai enfrentar, é verdade, um time que merece todo o respeito, está em ascensão, mas time por time, Roger, eu tenho certeza do que eu vou falar. O Guarani é mais time e, para mim, vence o jogo. Roger. Valeu, CH. Mais uma passada no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro, alô Eduzaço, novamente bom dia. Bom dia, meu querido amigo. Uma honra estar nessa jornada, no seu comando aí, ser o seu plantão. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Olha, D de dado, série D de dado importante, hein? Ontem, 3 paulistas se classificaram. No Canindé, a Portuguesa marcou aos 46 do segundo tempo com Matheus Cadorini. Porque no Rio foi 1-1. E com esse gol, nos acréscimos, a Lusa se classifica. A Portuguesa 1, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro 0. Em Piracicaba, ontem à noite, 15-2, América do Rio 0. América que é gerido aí pelo Romário. Aliás, o filho do Romário entrou no segundo tempo, não vem nada. Informações de Leandro Borges. 15-2, América do Rio 0. Lá no Rio foi 1-1. Então, 15 vai para a terceira fase. Tivemos em Diadema, Água Santa e Vero Clube 1-1. Nos pênaltis, 4-1 para o Vero Clube. Porque no primeiro jogo lá em Rio Claro foi 0-0. Parabéns ao Vero, que segue também. Hoje é Noroeste e Portuguesa Carioca. Lembrando que quem passou agora para a terceira fase garante vaga na Série D de dado ano que vem. Se não subir, está na Série D de dado o ano que vem. E da Série D vamos para a Copa do Mundo, hein? Simplesmente isso. Olha, equipes que terminaram em terceiro e não se classificaram. Terminou em terceiro, mas não se classificou. Coreia do Sul, atenção, Escócia tá fora. Lembra da Escócia? Tá fora. Irã e o Uruguai, uma vergonha, tá fora. Terminaram em quarto lugar. Nos grupos estão eliminados República Tcheca, Catar, Haiti, Turquia, Curaçao, Tunísia, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Uzbequistão e Panamá. Vamos lá, agora é o seguinte, terminou empatado, é prorrogação, persiste o empate, é pênalti. Hoje já começa. 16 horas em Brasília, África do Sul e Canadá. Segunda-feira, hein? Amanhã, 2 da tarde, a Brasil e Japão com Ulisses Costa. 17h30, Alemanha e Paraguai. 22 horas, Holanda e Marrocos. Na terça, Costa do Marfim e Noruega, França e Suécia, México e Equador. Na quinta, Inglaterra e República do Congo, Bélgica e Senegal, Estados Unidos e Bósnia. Na quinta, Espanha e Áustria, Portugal e Croácia. Na sexta-feira, 0 hora, Suíça e Argélia. Depois, durante o dia, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito. E 22h30, Colômbia e Gana. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa e Edson Freitas no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. 10h50, alô torcedor, 10h50, hora esportiva no Brasil. Manhã no Orlando Scarpelli de Figueirense e Guarani, já a bola rola pra você. Torcedores do Guarani viajaram, foram lá, tá lá a Fúria, faixas estendidas, estão com seus instrumentos para sua percussão, para sua bateria. O Guarani nunca joga sozinho, senhoras e senhores. A torcida do Figueirense vai chegando também. É excelente a média do Figueira na Série C do Campeonato Brasileiro. 4.055 torcedores por jogo, a quarta melhor, logo atrás do Guarani. E vamos ver se hoje o frio espanta um pouquinho ou se nós teremos mais de 4.000 pessoas no jogo de hoje que começa já já. E vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, em busca de mais uma vitória na Série C do Brasileiro e, é claro, para se manter na liderança da competição. Kaique França, o goleiro e capitão número 1. 30, lateral direito, Inayan. Na zaga, Maurício Antônio com a 2, Rafael com a 4. Na esquerda, Renan Castro, 26. No meio campo, William Farias com a 3, Carlos Eduardo com a 15, Isaac com a 21 e João Paulo com a 10. No ataque, Cachoeira veste a 11 e Luca, camisa número 9. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus 70, Donato 5, Rian 22, Emerson meia dúzia, Ralf 61, Cauã Jesus 66, Rafael Freitas 45, 27 Herbert, 77 Guilherme Parede e 19 para Kevin. Avante Figueirense, pra frente furacão, Simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense. É o Figueirense do Raul Cabral em busca da vitória para colar no G8, definido e escalado com Igor Gabriel número 50.
Léo Maia, número 2. Na zaga, o capitão Lucas Dias, de volta ao time 37. Leonan, número 3. E na esquerda, Arthur Henrique, meia dúzia. No meio campo, Renan Areias, número 5. 30, Jean Mangabeira. 7, Rainan. 82, Zé Carlos. E no ataque, Lucas Alves, número 9. E Emerson Galego, 99. No banco, à disposição de Raul Cabral, Fabrício, 12. Vitor Ricardo, 22. Jonathan, 25, Rian Carlos, 66, 28 para Rafinha Potiguar, 35 Flávio, 77 João Choco, 11 Arthur Martins, 20 Gui Vieira, 70 Igor Bolt, 88 Silvinho e 91 para Yuri. Arbitragem do jogo. O trio é da Bahia. Emerson Ricardo de Almeida Andrade é o árbitro. Auxiliar número 1, Daniela Coutinho Pinto. E auxiliar número 2, Eli Carlos Franco de Oliveira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, eu acho que o Guarani está bem escalado. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para o Guarani conquistar mais uma vitória, mas está jogando fora de casa, tá enfrentando um adversário tradicionalíssimo, um time que é sempre muito difícil ser batido quando joga no Orlando Scarpelli, mas o Guarani é mais time, tecnicamente falando. Está muito bem na tabela, vem de um resultado negativo, claro, jogando fora de casa, mas o Guarani não apresentou aquele futebol que vinha apresentando. Então tá aí uma partida de recuperação, uma partida onde o Guarani possa mostrar que efetivamente entra nessa competição para buscar o acesso, para ter uma das vagas. Depois, claro, tem a classificação e depois o novo campeonato, mas o Guarani precisa, claro e óbvio, mostrar sua força. Não adianta só ser líder, mas não está forte dentro da competição. Então a minha expectativa, CH, é de que o Guarani conquiste um bom resultado, claro, a vitória, mas o empate também não é um resultado ruim, não. Qual a sua expectativa, Carlos Henrique? Um abraço, bom dia. Um abraço, Gleger, bom dia. A gente sempre trabalha com uma expectativa legal, né? Eu, como acredito no trabalho do Hélio, estou vendo um time organizado. O que aconteceu contra o Confiança, a última partida do Guarani, derrota fora de casa 2-0, foi algo pontual. Eu não posso arrastar para toda a competição, para projetar o futuro, por exemplo. Não dá. Eu prefiro ficar com um time com defesa sólida, né? Com o comando do William Faria, com um desempenho muito bom do meio-campo, estou falando principalmente ali da presença do Carlos Eduardo, do João Paulo, e com a perspicácia lá na frente de atacantes que até agora, com exceção do Luca, que eu tenho dúvida, e na lateral direita com o Inayan, eu acho que está bem escalado, o trabalho está sendo bem feito. Agora, o Guarani não pode dormir como ele dormiu contra o Confiança. Tomar 2 gols de bola parada no mesmo jogo, desculpa, é algo imperdoável. Principalmente naquela partida, tem um zagueiro com quase 2 metros de altura. Eu estou falando do Donato. De qualquer maneira, as coisas voltam mais ou menos ao normal. Tem o Rafael ao lado do Maurício Antônio. Tomara que ele dê conta, né? Porque na última partida ele não esteve bem com o Rafael Donato. Mas a volta do William Farias, a volta do Maurício Antônio para o time titular, isso me traz a esperança que o Guarani vai ser mais organizado. Portanto, é o meu palpite. O Guarani deve vencer o jogo. Roger. Muito bem, CH, Gleger Zorzinho, os comentaristas Bandeirantes trazendo sua análise. E no Nacional do Brasil sendo respeitado no Orlando Scarpelli.
Muito bem, tá aí o belíssimo hino nacional do Brasil. Por falar em Brasil, participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo. É fácil participar. Entre no Instagram, @BandeirantesCampinas. Dê o seu palpite para Brasil e Japão. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas. Escreva a palavra mundial nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar a sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate. Participe, boa sorte! E você, bebê, qual o seu palpite para Brasil e Japão? Eu vi que você gravou e já está nas redes da Bandeirantes, mas eu quero que você repita. Para mim, 3-0. 2 gols de Vini Júnior e 1 gol de Neymar. E o Vini Júnior encostando nas feras. Encostando nas feras. E o Neymar, dos jogadores que mais marcaram gols, dos times que eles mais marcou gols, né? Seleções, melhor dizendo, que ele marcou gols contra, eu acho que o Japão, se eu não me engano, foi a seleção que ele mais marcou contra. Aí as informações do bebê amanhã, 14h. Ulisses Costa transmite para você aqui na Bandeirantes Campinas. Brasil e Japão, segunda fase da Copa do Mundo. O Emerson Barbosa fica no banco, né? Tá melhor, recuperou, mas ainda vai o Renan Castro na lateral esquerda do Bugre, né, bebê? Você sabe que eu perguntei para uma pessoa, que é claro, eu não posso falar na sexta-feira à noite, eu falei o seguinte, o Emerson tá 100%, aí a pessoa me respondeu o seguinte, está melhor, ou seja, deu indícios, né? Que o Emerson hoje ficaria no banco, que ele viajou, mas ainda não está 100%. Na direita, qual que é a realidade? O treinador, o Hélio Cizenando, ele já deu oportunidade para os 3, só que nenhum dos 3 se firmou. O Inayan no último jogo, ele entrou no segundo tempo, ele teve uma chance cara a cara que ele perdeu, mas nenhum dos 3 se firmou. Ele ganhou a posição do Rian, que volta para o banco, e o Ian, garoto da base, nem no banco. Eu acho que o Guarani vai contratar um lateral direito. Se fala no Gustavo Tales, que é um jogador, pelo que eu soube, o Guarani já tinha ido atrás do Gustavo Tales, também é uma aposta. 22 anos, da Chapecoense, não jogou pela Chapecoense esse ano ainda, mas uma das posições que o Guarani deve contratar na janela é lateral direito, que até agora nenhum dos 3 se firmou, Roger. Vai melhorando o público no Orlando Scarpelli. Torcedor vai chegando na expectativa do Figueirense conquistar mais uma vitória, até porque se o Figueira vence, uma vitória hoje pode levar o time a 18 pontos, muito perto do G8. Torcedor do Guarani também presente. Para continuar no topo, uma vitória importantíssima hoje seria fundamental para chegar a 24 pontos. Guarani com meias e calções brancos, camisas verdes. Figueirense, belo uniforme, meias pretas, calções pretos, camisas listradas em preto e branco na vertical. Belo uniforme, os capitães já foram para o TOS. Lucas Dias, 37, zagueirão da equipe do Figueirense. Kaique França, goleirão, camisa 1, 1,86 m, que hoje joga de amarelo, o capitão da equipe do Guarani. Vai começar o jogo, o torcedor do Brasil, aqui na Bandeirantes Campinas. Guarani e Figueirense vão jogar. Um duelo que já aconteceu 21 vezes na sua história. Vamos falar do retrospecto no decorrer da nossa jornada esportiva. À esquerda está o time do Guarani, vai dar a partida ao Bugrão no começo do jogo. À direita está o Figueirense, que protege o gol da direita como se fosse no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, como se fosse no brinco de ouro, no placar eletrônico do gol do placar eletrônico. O time do Guarani defende o gol da esquerda como se fosse no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O gol de entrada. Vamos começar o jogo, o árbitro da partida, que é baiano Ricardo de Almeida Andrade, já está consultando os seus auxiliares, fazendo uma última anotação. Vai começar o jogo, boa sorte, Bugrão. Vai começar o jogo na Bandeirantes, 12ª rodada da Série C, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série C, 12ª rodada. Bola rolando no Orlando Scarpelli no rádio, na internet, só da Bandeirantes, FM 85,7, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Bola pela ponta direita, Emerson Galego reclama com o árbitro, tá parado o jogo. De repente, não mais do que de repente, com segundos de bola rolando, uma segunda bola apareceu dentro de campo.
naquele padrãozão Brasil, América Latina, Série C, e o jogo tá parado, hein, bebê? Se o árbitro não conseguir controlar com menos de 1 minuto de jogo, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, uma situação meio bizarra como essa, os jogadores do Guarani reclamando bastante, ele vai perder o controle o jogo todo, né? Tá conversando ali com o William Farias, camisa 3 do Guarani. Uma conversa mais ríspida. O capitão dos caras, o Lucas Dias, também por ali. É verdade que a bola nem rolou ainda, hein? Teve só um toque lá pela direita, ele parou o jogo, vai dar bola ao chão para o Lucas Dias bater, ele bate rapidamente, entrega para Léo Maia, domina, vai para cima, é puxado, o árbitro não deu nada, ele vem para buscar a linha de fundo, chegou Léo Maia na linha de fundo, se perde com bola e tudo, é tiro de meta para a equipe do Guarani bater, bebê. Na primeira chegada do Figueirense, apenas acompanhou o goleiro Kaique França, que hoje está de amarelo, né? Essa nova camisa do Guarani, em alusão à seleção brasileira, Copa do Mundo, camisa amarela que ficou muito bonita. Na lojinha do Guarani, na loja Guarani Store, tá esgotada essa camisa. Talvez na loja da Reebok no Shopping Iguatemi, a última vez que eu passei lá tinha R$ 399,90, uma camisa que ficou muito bonita e hoje o Guarani jogando com o uniforme tradicional. Camisa verde, calção branco, início de jogo no Orlando Scarpelli, 0-0, Roger Williams. Fez sucesso a camisa amarela do Kaique França, domina no campo defensivo, Renan Arias, ele volta, soltando a bola para Lucas Dias, meteu na ponta direita, voltou para correr lá na ponta para chegar o Léo Maia, bola forte demais, vai pela linha de fundo, afunilado Emerson Galego, ele é o cara que joga mais afunilado, é o centroavante mesmo, ali pela direita a impressão é que joga o Zé Carlos e pela esquerda o Lucas Alves, esse deve ser o ataque do Raul Cabral, que é o técnico do Figueirense, que agora vê o Guarani tentar chegar, bola forte demais, sobrou atrás com o capitão. Lucas sai pro jogo, abre com Renan Arias, ele recolhe, abre lateralmente para Léo Maia, setor direito do campo, volta aqui na quarta zaga, recomeça o jogo, placar de 0-0 com 2,47. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, acesse iga.com.br. Hoje, 4 da tarde, tem Atlético Goianiense, Ponte Preta com Carlos Batista e toda a equipe de esportes da Bandeirantes Campinas. Lateral para o Guarani no campo defensivo, vai tomando distância Renan Castro para fazer a cobrança. Um lançamento forte pela direita, a bola foi direto para fora. O Guarani tem lateral para ser batido no seu campo defensivo, 3 minutos e 20, pois não, bebê? O Jonathan Costa, para quem tá ligando o rádio agora, né, é o principal desfalque do time do Guarani. Até porque ele segue com dores no joelho, ele antes do jogo contra o Caxias já estava com dores no joelho. E o que aconteceu? Jogou contra o Caxias, piorou as dores. Olha o Guarani, já eu falo. Guilherme Cachoeira, ponta direita, levanta, bate em Arthur Henrique, vai pra fora. Lateral na ponta pra equipe do Guarani, terminando, concluindo aí, bebê. Então o Jonathan Costa, depois do jogo contra o Caxias, né, continuou com dores. Ficou de fora do último jogo contra o Confiança, hoje de fora também. Amanhã ele vai pro período da transição e sábado contra o Floresta deve jogar. João Paulo trabalha, a bola solta atrás, domina o camisa 4, Rafael recolheu, tocou mal pela ponta esquerda. Não chega o ataque bugrino por lá, é bola em recuperação lateral para a equipe do Figueirense bater. 4 minutos de bola rolando, youtube.com/Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado comigo, deixa eu abraçar aqui o Fábio Luiz Alves. Boa partida para o Guarani, mais escalação do Inayan. Rafael, pelo amor de Deus, tá aqui na bronca o Fábio. Silvio Geraldo, força meu bugre. Nós vibramos por ti, valeu. Adriano, Bruno, vamos bugre, galera deixando as mensagens aqui. Muita gente acompanhando a gente, deixe sua mensagem também, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Sai pro jogo Kaique França, ele abre essa bola com o zagueirão Maurício Antônio. Rasteiramente ele bota essa bola à frente, soltando para João Paulo. Meteu de primeira pela direita para Cachoeira. Levantou a cabeça, tem um pisão de João Paulo um pouco mais atrás, é isso que ele faz. Encostou João Paulo, pediu, recebeu. Lateralmente também com Isaac. Isaac de primeira frente na ponta direita com Cachoeira. Tabelou, soltou Inayan, chegou ali de fundo, perdeu o time para fazer o cruzamento. Foi, roubou na boa, na moral. Recebe a alavanca. Inayan caído, tenta ganhar o escanteio. Para lá, para cá, bem a finta do Arthur Henrique para sair pro jogo. Bate Inayan, ganha arremesso lateral. Duelo bonito ali na ponta direita, um caído, outro em pé, o outro driblou o outro, uma alavanca, os dois se prenderam,
Uma briga ferrenha e saudável pela posse da bola. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5h40, primeiro tempo. Elton Grimaldi na mesa de som, Lucas Pessoa do YouTube, o Edson também com a gente hoje, Timaço do Gil Kleber, marcando comigo, 5h50, primeiro tempo. Orlando Scarpelli 0, Figueirense 0 também para o Guarani. Olha, na Série C tivemos ontem Inter de Limeira 2, Maringá 2, Floresta 2/1, Paysandu 1, Santa Cruz 3 e Itabaiana 1, Ferroviária 0. Escanteio para o Guarani, o primeiro escanteio para o jogo é para a equipe do Bugre, pertinho da Fúria lá, hein, bebê? É Renan Castro, de perna esquerda, deve bater essa bola fechadinha aí. Lá vem Renan Castro do primeiro pau, desvio de cabeça, tira em cima o zagueiro do Figueirense. Olha o perigo aí, quase o Guarani na bola parada, experimentando o goleiro Igor Gabriel, hein, bebê? E ele bateu a bola venenosa, fechadinha, desviou na cabeça do Cachoeira e o Guarani ficou pedindo um toque de braço de algum dos jogadores da equipe do Figueirense. Como não tem VAR, foi muito rápido, o árbitro mandou o jogo seguir. 0-0, início de primeiro tempo em Santa Catarina. E você tá acordando agora, hein, domingão, aquela preguiça. Ficou assistindo o jogo até tarde ontem na Copa do Mundo. Seja bem-vindo, um bom dia, um bom domingo para você. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093 de 2024. 7 minutos, a Guarani se armando, vem com o Renan Castro, lá pelo lado esquerdo do campo, encosta forte na marcação para cima dele, o Jean Mangabeira, ele recua a bola no campo defensivo, dá um tirambaço, o Rafael ligando para o campo de ataque, ela vai cair pelo meio de campo, passou do Isaac, sobra para Arthur Henrique, lateral esquerdo, os caras que dominam, empurra para Leonan, achou no goleiro o Igor Gabriel atrás, é obrigado a trabalhar com o pé direito, atenção, livrou o perigo dali, o Guarani vem apertando a saída de bola, tentando ocasionar algum erro da defensiva do Figueirense, mas que desce agora com o Rainan soltou pelo setor esquerdo com o Arthur Henrique, à frente na ponta, para dominar o Zé Carlos, veio para pegar aqui o Rainan de novo, ele empurra a bola, soltando para Leonan, voltou com o Rainan lá no setor defensivo com Lucas Dias, placar de 0-0, 8 minutos do primeiro tempo, para os desafios do Biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto, Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Isso é futebol da Bandeirantes, 14 horas da manhã. Tem Brasil e Japão, Ulisses Costa, Copa do Mundo, segunda fase. E ó, os caras aí, Leonan tabelando, entrou na área, rolou na ponta, Lucas Alves bateu, defendeu, Kaique. Fator surpresa, Leonan tabelando, deixou para Lucas Alves, quase o Figueira na rede, bebê! E foi em cima do Rafael, né, que infelizmente tem uma falha muito grande no sistema defensivo. O camisa número 9, o Lucas Alves, acabou levando a melhor em cima dele. O Rafael não tá ligado no jogo, assim como não esteve na última partida. E se não fosse o Kaique França, poderia ter feito o primeiro a equipe do Figueirense. Gleger Zorzin, primeira intervenção do goleirão do Guarani. E aí o grau de dificuldade, a nota do Kaique França no começo do jogo. Pô, salvou o Guarani, né? Salvou. Tudo bem que o atacante não pegou bem na bola, mas foi uma grande defesa. 8.15. Defesaça. Então é defesaça numa manhã de manhã. O Gleger tá mais flexível. Defesaça, a primeira do jogo, que você vai ouvir depois da partida no apito final, maior pós-jogo do Rádio do Brasil, no quadro A Defesa do Jogo. 9 minutos e meio, tem mais um escanteio para o Bugre, hein? O primeiro já foi com veneno, o Renan Castro cobrou bonitinho, vamos ver a segunda agora, hein, bebê? É mais uma vez pelo lado direito, perna trocada, perigo dobrado, né? Renan Castro tá na bola. Vai pra cobrança de perna canhota, partiu, levantou, agora mudou a posição no segundo pau, vai nela, Igor Gabriel. 24 anos, muita elasticidade para fazer a defesa. Mas aí na recomposição, muita pressa, muita força, cedeu o lateral de graça para a equipe visitante. Placar de 0-0, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos e 5. Primeiro tempo. Orlando Scarpelli em Floripa. A Ilha da Magia, tudo igual. Figueirense e Guarani 0-0, Edu. Olha, Copa do Mundo ontem, Argentina 3, Jordânia 1, Messi fez mais um, foi de falta.
19 gols em Copas, tem ele, maior artilheiro das Copas. E a Argentina que pega na sexta-feira ao Cabo Verde. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes e tem Carlos Henrique, o bate pesado e a ICH. 10h40, primeiro tempo 0-0. Jogo extremamente equilibrado, teve essa dormida da zaga do Guarani na defesa extraordinária do Kaique França, mas o restante o time está bem organizado, o Figueirense já mostrou seu cartão de visitas, né? É um time muito perigoso. 0-0 correto até agora. Roger. Este CH na sua primeira intervenção com bola rolando. Esse é o primeiro tempo para você. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Tentativa de lançamento para o João Paulo, forte demais essa bola, Igor Gabriel fica com ela, ele sai para o jogo, abre com o Léo Maga, tem pedido aqui pelo meio Jean Mangabeira, tem a presença também do seu companheiro de volância, o camisa número 5, Renan Arias, tocou para ele, vai com o Jean Mangabeira, volta com o Jean Arias, trabalha no campo defensivo, Lucas Dias vem pro domínio, ele domina, recolhe, soltou para Leonan, lateralmente aqui na quarta zaga, é o time de Raul Cabral, o dono da casa, torcedor vai chegando, melhora muito o público, sai jogando errado, agora o time do Guarani, recuperou Cachoeira, tentou evoluir a jogada para Luca, bem na recuperação Leonan, recua para o Igor Gabriel, nossa, quase se atrapalha, acionou a perninha direita, já tirou o perigo dali, caiu com Léo Maga serviu lateralmente ao Rainan, partiu, engatou uma quarta pro solo, o jogador da casa Léo Maga, falta nele. Ponta direita, Guarani para o contra-ataque do Figueira, falta nele, pede cartão, Lucas Dias, o árbitro vai ficar só na bronca, hein, bebê? Tá conversando muito, Emerson, Ricardo de Almeida Andrade, né? Os jogadores do Figueirense indo pra cima, pedindo cartão pro atleta do Guarani. E é claro que o árbitro tá ali só na conversa, uma falta pelo lado direito, vai levar perigo para a área do Kaique França. Posso estabelecer uma meta nesse primeiro tempo no YouTube de likes, Roger Williams? Pode, claro. Eu quero 100 likes nesse primeiro tempo. 100 likes é tranquilo, hein? Quero 100 likes. Quem tá aí acompanhando no YouTube, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal do Portal Carlos Batista. Eu quero uma meta de 100 likes nesse primeiro tempo. Meta de 100 likes do bebê. Entra lá, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Aqui a falta cobrada, tirou parcialmente a zaga do Guarani. Tenta pegar o rebote, Lucas Alves vem por baixo. Na valentona para ganhar, o Carlos Eduardo é puxado, é falta. Falta, o time do Figueirense está conturbando, hein? O time do Figueirense está conturbando. O Carlos Eduardo falou que recebeu uma cotovelada. Os caras pegaram uma bola, sumiram com a bola no campo de ataque. O jogo, apesar do clima frio na ilha, tá quente, hein, bebê? Desde antes do primeiro minuto, o árbitro tá sendo muito pressionado pelos dois times. Eu acho que ele já perdeu o controle do jogo. Se ele não tomar conta da partida, os dois times vão mandar nele. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Gleger Zorzin, 13h50 e o jogo 0-0 no Scarpelli. Como disse o CH, o jogo está muito equilibrado. Você vê que o Figueirense vem em alguns momentos, é perigoso, tem que estar muito atento, né? Esse Emerson Galego é forte, ele é um tanque, né? Fica ali, ele protege muito bem a bola. Agora tem que estar atento a isso, tá? Mas até o momento o jogo é muito equilibrado, Roger. Equilibrado, diz o Gleger Zozinho. Olha os caras na grande área, dominou Lucas Alves, bateu de novo, Kaique França. E na sequência a bola colocada para fora pela defensiva do Guarani. É escanteio, olha o Kaique aparecendo por enquanto a grande figura bugrina no jogo, hein, bebê? De novo em cima do Rafael, né? A primeira bola chutaram nele, depois o camisa 9 Lucas Alves na frente dele, sempre ganhando dele. É um problema crônico que o Guarani tem sem o Jonathan Costa. Escanteio, lado direito, Rainan na bola. Rainan para cobrança, camisa 7, perna direita de lá para cá. O árbitro não tinha autorizado, uai. Ninguém foi, ninguém se mexeu, o homem foi apressadinho, hein, bebê? Agora o árbitro tá conversando com os jogadores ali, com o Jean Mangabeira e também com o Carlos Eduardo, aquele empurra dentro da área. Escanteio, Rainan na bola. Rainan para cobrança, agora vai valer. Perna direita, levanta, vai nela, Kaique, um soco, voltou, Renan tocou para grande área, desvio de cabeça, a bola entrou, mas não tá valendo. Foi esperto Renan Arias.
ali próximo à meia-lua, deu um balão na bola. Houve uma disputa por cima, de cabeça o ataque do Figueirense colocou pra dentro na saída do Kaique, que agora tá sentindo, ele parou o jogo, inviabilizando o primeiro gol do Figueira, hein, bebê? Ele tá sentindo a perna direita, a panturrilha direita, e a gente revendo o lance, né? O Kaique França saiu bem. E depois, no rebote, jogador do Figueirense jogou a bola da área, tinham 3 jogadores do Figueirense impedidos. E o Kaique França, na dividida, tomou a pior. Realmente estava impedido, mas é claro que a defesa do Guarani tem que ficar ligada, tem que ficar mais ligada. Guarani, nesses jogos em que perdeu, tanto para a equipe do Ituano, quanto no último jogo contra o Confiança, tudo bola aérea. Tudo em cima do Kaique França, que a zaga não deu a cobertura correta. E agora o departamento médico do Guarani atendendo o Kaique França, que o goleiro tem prioridade para ser atendido no gramado. O Rafael conversando com o árbitro, mas realmente estava impedido. O Guarani se livrou de tomar o primeiro no Orlando Scarpelli, Roger. Preocupa a situação do goleiro Bugrino. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16h40, primeiro tempo. Bandeirantes, a rádio da Copa do Mundo, amanhã 14 horas, Brasil e Japão com Ulisses Costa. No Scarpelli, jogo parado, tudo igual, Figueirense e Guarani 0-0. Ontem na Copa, Inglaterra 2, Panamá 0, Harry Kane marcou mais um, tem 11 gols em mundiais e passou a ser o inglês que mais fez gols em Copa. A Inglaterra que na quarta pega a República Dominicana do Congo. A água milagrosa salvou ali o Kaique França, o jogo já tá rolando, ele já faz uma intervenção agora, tá tudo bem com o goleiro do Guarani? Tudo bem. Agora, na saída de jogo, Renan Castro não pode fazer o que ele acabou de fazer. Ele deu a bola nos pés do atleta do Figueirense que vinha nesse meio campo. Maurício Antônio hoje dá mais qualidade para a saída de jogo. Ele até falava na entrevista essa semana que eu participei, ele falava o seguinte, olha, muitos treinos nossos com o Hélio Cizenando são de sair jogando só para frente, nada de sair para trás ou para o lado. E o Renan Castro agora deu uma bola, um presentaço pro Figueirense. Olha o Guarani no ataque. Vem com o João Paulo, ele recolhe, levanta no campo de ataque, soltou forte a bola para Carlos Eduardo, que vinha na infiltração, muito forte, Igor Gabriel ficou com ela. Alô, Luiz Cássia, um abraço para você. Hoje sempre Guarani, Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, valeu. Analu Boer tá lá em Americana junto com Pedro e toda essa grande galera, uma grande audiência em Americana, valeu, obrigado pelo carinho. Gabriel Antônio, sempre Bugrino, Gabriel Vilma, Carol, todo mundo lá em BH, a capital de todos os mineiros. E daqui a pouco eu vou registrar mais a meta de like, de 100 likes, deixa o joinha aí, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Guarani vem na disputa, na briga, consegue ganhar bem por baixo, tomou o Luca ganhando arremesso lateral na ponta direita e pode ser um latereio, vai se apresentando o Inayan para cobrança, na raça essa o Luca, hein, bebê? É, o Luca bastante participativo, e o que a gente espera do Luca? Isso daí, participando, brigando na frente, dando assistência e fazendo gols. Vamos ver hoje, olha o Guarani. Olha o Guarani, domina aqui, ponta direita, Inayan. Toca essa bola para João Paulo, não tinha posição do levantamento, preferiu tocar atrás para Rafael, triangulou a jogada pelo setor esquerdo do campo, por ali tem o William Farias, devolve um pouco mais atrás para Rafael, de novo pela ponta esquerda com o Renan Castro, 19 minutos, volta essa bola no campo defensivo com Kaique França, e aí Gleger Zorzin, placar de 0-0 no Scarpelli. O jogo continua equilibrado, né? Você vê que o Figueirense faz um gol ali, mas bem anulado, né? O Bandeirinha estava atento. É o que o Guarani não pode, tá vacilando em alguns momentos, deixando o Figueirense crescer no jogo. Para mim o jogo é equilibrado, mas o Guarani, toda aquela pressão que a gente vê no Guarani, né, principalmente quando joga em casa, não tá acontecendo fora. Então o Guarani às vezes erra muito na transição, acaba dando a bola para a equipe da casa que contra-ataca muito forte. Então, para mim o jogo é equilibrado, só que o Guarani tá vacilando em alguns momentos e se não ficar atento vai tomar o gol, Roger. Tem seleção que encanta no Iga Atacado, corre aproveitar, preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba, confira em iga.com.br.
Esse é o futebol da Bandeirantes, marca de 20 minutos, 20 redondo. Elton Grimaldi marcou comigo. Sanasa na palma da mão, baixe o novo aplicativo na sua loja digital e conte com diversos serviços. Sanasa, cada vez mais digital. Troca de passes no meio de campo, Rafael vem com ela dominada, ultrapassa a linha divisória do campo, já deixa para trás o Emerson Galego, atacante dos caras que marca bem aqui no meio de campo. Bola é tocada lá pelo setor esquerdo com Renan Castro, volta, soltando no campo defensivo para Rafael, aciona Maurício Antônio no perigo, porque encostava Lucas Alves. Ele faz um baita lançamento para Cachoeira, dominou, vem o zagueiro para tirar, tirou, mas a bola vai para fora. Em arremesso, em tiro, em escanteio para a equipe do Guarani. Belo lançamento, belo corte do Arthur Henrique, providencial pra cima do Cachoeira aí, bebê. O melhor jogador de defesa pra construir, o Maurício Antônio, veja a qualidade de saída de bola. Ele tava tentando dos lados, mas o Renan Castro de um lado e o Inayan do outro estão errando passes. O que ele fez? Cortou a defesa da equipe do Figueirense nesse lançamento para o Cachoeira. Escanteio lado direito, Carlos Eduardo na bola. Carlos Eduardo, volante que apoia muito para a cobrança, perna direita, meia altura, facilita para a equipe alvinegra tirar. Afasta o perigo dali, rebote cai aqui no meio do campo. Luca vem ajeitando, soltando essa bola para ele de novo. Atenção, Carlos Eduardo trabalhou a bola com o Inayan, levanta a bola na boca do gol, chega duas vezes para afastar a zaga do Figueirense. Tira e ele tá marcando uma falta de ataque. Bola para a equipe do Figueirense bater no campo defensivo. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e para o seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Agora o árbitro vacilou, né? Até porque foi uma dividida. O jogador da equipe, olha lá, ó. A gente viu no replay, o Guarani estava chegando no ataque. O que o jogador do Figueirense fez? Uma dividida em que ele mesmo, camisa número 3, né, o Leonan, acabou cabeceando, ele caiu sozinho e o árbitro parou o jogo. Ou seja, o árbitro interrompeu um lance de ataque do Guarani por conta de uma cera do jogador da equipe do Figueirense. Fraco esse árbitro, hein? Olha o João Paulo, roubou bonito, serviu, Isaac deu atrás dessa bola. Maurício Antônio, um triângulo para Renan Castro, chega vivo inteiro o time do Guarani. Tabelou, tocou, Carlos Eduardo chegou, linha de fundo, vai pintar o primeiro, tocou, João Paulo de cabeça, ela vai para fora. Que bela trama bugrina pela ponta esquerda aí, bebê! Na primeira chegada com perigo do Guarani, o cruzamento do Carlos Eduardo foi um pouquinho para trás, o João Paulo tentou pegar a bola, só que ele cabeceou por cima do gol do goleirão Igor Gabriel, que apenas acompanhou a primeira chegada ofensiva do Bugre, por cima 0-0. Tudo igual no Orlando Scarpelli. Se ele não cabeceia, a bola ia sobrar pro Isaac, que estava livre armando o chute, hein? Que pecado. É uma pena, o Isaac estava chegando como elemento surpresa de trás, o que o Hélio tem pedido para ele. Ele até falou na última entrevista essa necessidade dos caras que estão no meio campo chegarem como elemento surpresa para tentar fazer o gol. Alô, Osmar Dantas, alô, Matozinho. Galera que deixa o nosso chat aqui pegando fogo, a meta de 100 likes, deixa o like aí pra mim. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você, acesse rochaautopeças.com.br. Manhã de domingão com futebol na Bandeirantes, estamos acompanhando o Figueirense e Guarani, 0-0, 12ª rodada da Série C. À tarde tem Série B pra você, tem Atlético e Ponte Preta, Atlético Goianiense, 4 da tarde, Carlos Batista vai transmitir pra você. E aí, CH e o jogo, 24-0-0. O equilíbrio dá o tom da partida, né? O Guarani tá batalhando demais, eu sinto falta um pouquinho da participação dos jogadores de meio campo do Guarani. Todos os bons momentos nesta primeira fase que o Guarani teve nas mãos do Hélio, teve a participação direta do Carlos Eduardo e do João Paulo, que estão tentando, mas não estão luzindo. Não é? O Isaac sumidão da partida e o Luca pouco participou. Até agora, por tudo que eu assisti, o 0-0 está correto, Roger. Ô Roger, um detalhe, né? Nesse lance anterior, o Zé Carlos, camisa 82, ele perdeu a bola do Carlos Eduardo. Olha o Figueirense já completo. Vem pela direita, levanta a bola na marca do pênalti, Nayan tira o perigo dali. Volta o rebote para os caras, bola ajeitada aqui no setor intermediário, Jean Mangabeira abre pela ponta esquerda para Arturo. O Guarani vem apertando, é obrigado a recolher o time do Figueirense com Leonan. Leonan aqui no lado esquerdo do campo de ataque, já solta essa bola no comando para Lucas Alves. Tabelou com Arthur Henrique, com Lucas Alves, vai para infiltração, já passa,
conta da presença do camisa 2, Maurício Antônio, chega na linha de fundo, a bola se perde em escanteio, pois não, bebê? Então, o que eu falava, o 82, o Zé Carlos, ele perdeu a bola do Carlos Eduardo, não aconteceu nada, ele caiu no chão pedindo falta, o árbitro não tinha dado. Aí, como ele estava no chão, o árbitro parou o jogo. Isso tem sido algo frequente. Escanteio lado esquerdo, Figueirense na bola. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Escanteio já foi colocado para fora pela zaga do Guarani, rebote volta para o setor esquerdo para a equipe do Figueirense. Ela voltou com Renan Areias, tocou essa bola aqui no intermediário com Rainan. Rainan deixou a bola para Arthur, levantou na boca do gol, cabeceio na rede pelo lado de cima, sempre com Lucas Alves, sempre venenoso. Cria a terceira grande chance para o Figueira no jogo, essa aí com sorte. O goleirão tava nela, mas ela passou na rede pelo lado de cima, hein, bebê? É uma bola perigosa, bola aérea que é um perigo danado para a defesa do Guarani. Iria no ângulo direito, Kaique França tava nela, ela se perdeu pela linha de fundo. Tudo igual, 0-0 no primeiro tempo. Todo campeão, todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26:36, primeiro tempo. Melhora muito o público no Orlando Scarpelli, que tem 18 graus de temperatura em Florianópolis. 0 Figueirense, 0 Guarani, Edu. Olha, ontem Portugal 0, Colômbia também 0. Cristiano Ronaldo não foi bem, Portugal se classifica. E na quinta-feira tem Portugal e Croácia. Alô, torcedor convocado pelo Batista, estamos nós mais uma vez aqui empunhando o microfone forte no Rádio Esportivo do Brasil. Bandeirantes Campinas, jogo parado, atendimento de um atleta do Bugre, hein? Como ficou parado o jogo no primeiro tempo até aqui? Tem um chamado no comentarista, pois não? Não, é só eu quero mandar um abraço lá pra Americana, né, nossa terra natal. Tá lá a galera, família Zorzinho tá acompanhando lá. Então tá a minha irmã Andressa Zorzinho assistindo aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Tá lá o Wilton Júnior e tá lá o Iago também, meus dois sobrinhos. Um abraço, um beijo carinhoso a todos. Ô, família Zorzinho, que eu gosto tanto lá em Americana, 11h30 da manhã, marcou o quinto sinal. Um abraço a toda a Zorzinzada espalhada pela região metropolitana. Ô, Roger. E aí, bebê? Você sabia que o Igor Pereira, né, que se machucou no primeiro jogo do Guarani, foi uma das principais contratações lá no Campeonato Paulista, né, segundo volante, veio da equipe do Náutico. Ele tá fazendo fisioterapia, deve voltar a treinar com bola lá por setembro, reta final do Guarani na Série C do Brasileiro. Eu ainda acredito que ele não vai jogar esse ano, né, que ele só volte mesmo pro ano que vem. Agora, o Gleger também operou o joelho. Quem será que volta antes, Gleger ou Igor Pereira? Vamos ficar acompanhando aí a recuperação de Gleger e Igor também para ver quem recupera. Eu tenho a resposta. Tenho a resposta. Quem, CH? Ixi, Maria. O Gleger ainda vai demorar uns 12 meses para voltar. Roger, eu já estou na transição. Olha Faz só. pouco tempo que você está na transição. Uns 6 anos. Mais ou menos. E contando. Ai, meu Deus. Domingo. Falta para a equipe do Guarani no meio de campo, bola para a equipe, deu para o Figueirense na verdade, já cobrada, vem para o setor esquerdo, Arthur Henrique domina, vai fazer o toque aqui pela ponta esquerda, Zé Carlos vem para o domínio, ele tabela, vai acionar mais uma vez o ataque alvinegro, chega bem, com marcação dupla o jogador do Guarani, o último a tocar foi o Isaac, colocando para fora, arremesso lateral já cobrado, Lucas Alves domina, empurra essa bola pela ponta esquerda, volta com ele para Lucas Alves, Lucas afunindo o jogo, soltando aqui no meio para Renan Areias, protegeu do seu contrário, que era o João Paulo um pouco mais atrás para Jean Mangabeira pela ponta esquerda com Arthur Henrique, levantou a bola à frente buscando o Lucas Alves, tira a zaga alviverde, complementa ali o William Farias, tocou a bola para João Paulo, linda finta, ele fez o rapa, saiu pro jogo, mas depois na sequência Jean Mangabeira na recuperação num bonito lance dos dois, um que deu o primeiro drible e o outro que veio para roubar. 29,40 Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelas melhores ofertas, você faz economia, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba, acesse iga.com.br, Iga é com H. Ô Roger, pois não, você quer um detalhe?
Toda hora que o João Paulo pega na bola, tem 2, 3 jogadores em cima dele do Figueirense. E naquela entrevista exclusiva que eu fiz com o técnico Raul Cabral essa semana, ele falava da qualidade dos jogadores do Guarani, mas ele destacou o João Paulo. Ele falou, não pode deixar o João Paulo ter espaço. E ele não tá tendo espaço até agora. Não tá tendo espaço mesmo. Tá sendo muito marcado o camisa 10 do Guarani. Placar de 0-0, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Eletrônico do Elton Grimaldi de Márcio do Gil Kleber marcou meia hora de futebol, primeiro tempo. Orlando Scarpelli, Figueirense, Guarani 0-0, Edu. Olha, a segunda fase da Copa começa hoje, hein? 16 horas, África do Sul e Canadá. Se der empate, prorrogação, persiste o empate, é pênalti. Bandeirantes. Por falar em Copa, participe do palpite premiado. Concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo, a Trionda. É fácil participar, entre no Instagram, @Bandeirantes Campinas, dê o seu palpite para Brasil e Japão. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas, escreva a palavra mundial nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate. Participe, boa sorte! Falta perigosa para o Figueira, hein, bebê? Rainan, tá na bola, uma falta feita pelo Rafael. É de muito longe, da intermediária. 4 na barreira, partiu, bateu, ficou na barreira, voltou para ele, para Rainan, trouxe na perna canhota, chegou ali de fundo, atenção, cruzou para trás, bateu em cima do João Paulo, ficou com o jogador do Guarani, domina, e aí na sequência aperta. Apertou tanto o Zé Carlos que a bola acabou escapulindo pela linha de fundo. É tiro de meta, um refresco, e tem novamente um jogador do Guarani caído. Gente, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito picado no Scarpelli, hein, E o árbitro tá deixando acontecer tudo isso daí, né? Foi uma marcação dupla que aconteceu do Luca com o Inayan. Os dois ali, e deu certo a marcação. Mas sabe aonde a bola deve ter batido, pelo que eu vi, que o Luca teve uma dificuldade? Eu não sei se o Gleger já tomou uma bolada ali. É ali mesmo, onde você tá pensando, Roger Williams. Se bate ali, ainda mais com esse frio, não é fácil, não é fácil. Não tomei uma, né? Tomei 1 milhão de vezes. Fez um omelete ali. Gleger, aproveite que você gosta de um omelete. E fale do jogo, 0-0, Figueirense e Guarani, hein, Gleger Zorzinho? O jogo começou bom, né, cara? Bem movimentado, o Guarani tentando, o Figueirense criando algumas oportunidades também. Mas depois, cara, deu uma arrefecida. Tecnicamente, nesse momento, pra mim, apesar de ter um equilíbrio, e aí é dos dois lados, pra mim o jogo tá muito ruim tecnicamente. Realmente é um jogo muito abaixo da crítica. E o jogo fica muito parado. Troca de passes da equipe do Guarani no setor intermediário e na loja, na oficina, na estrada. Peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Olha o bugrão aí, Renan Castro, ponta esquerda, levanta na entrada da grande área, subiu de cabeça de Mangabeira para tirar. Volta o rebote, dá um toque lateral, Rafael para ele próprio, lado esquerdo, Renan Castro vem pro domínio, empurra a bola, soltando lá no campo de ataque para o Isaac, um pouco mais atrás, deixou essa bola para Carlos Eduardo, faz a virada do jogo, e Nayan vem pro domínio, aperta na marcação pelo setor esquerdo, Arthur Henrique, vai para cima, boa jogada, deixou com o João Paulo, bola esticada, forte demais, vem Jean Mangabeira para tirar, a bola fica assim, no turnover, no bate, rebate, no perde, ganha o jogo, como disse o Gleger, não é legal. E agora mais uma falta, né? Mais uma falta, tá caído 5, Renan Areias, bebê. Foi uma falta do William Farias. O Guarani tá com dificuldade de trocar passes, não consegue acertar 3, 4 passes seguidos, porque a marcação da equipe do Figueirense tá implacável, né? E tem mais Figueirense no ataque. Novo site Sanasa agora está ainda mais fácil navegar e achar o serviço que você procura. Acesse sanasa.com.br. Arthur Henrique tabela com Zé Carlos, chegou linha de fundo, olha o Figueira, cruzou no primeiro pau, tirou a zaga, voltou, o rebote, se atrapalha o ataque do Figueira para a sorte do Guarani.
O Lucas Alves e o Emerson Galego não se entenderam pra sorte do Bugre, que os dois estavam livrinhos, hein, bebê? E agora deu espaço demais a marcação, principalmente do lado direito. O Inayan deu espaço para a equipe do Figueirense chegar com tranquilidade. Só que os jogadores do Figueirense já chegaram caindo, por sorte da defesa do Guarani. Figueirense está um pouco melhor, 0-0, tá empatado o jogo. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. Se manda Isaac, ponta esquerda, deu essa bola para Renan, cruzou na boca do gol, vai pintar o primeiro com o João Paulo, sobe a zaga do Figueirense, mete para fora, agora a ver se o último toque foi do João Paulo. Ele tá optando pelo toque do João Paulo. E deu só tiro de meta, o Guarani responde na mesma medida, hein, bebê? É um toque preciso no canto esquerdo, um cruzamento. Só que o cruzamento, na verdade, não foi preciso. Foi muito forte na cabeça do João Paulo. Foi praticamente um chute. O João Paulo ainda ficou bravo, deu um soco no gramado, porque a bola não chegou muito legal para ele. Desperdiça mais uma chance o Guarani. A bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, 0-0 no Orlando Scarpelli. Ô CH, os times começam a criar um pouco mais, 0-0 CH. A narração, e tô mandando aqui um grande abraço para ele. É um jogo muito truncado, né? Como você disse, é verdade, tá muito picotado. A fluência do jogo não acontece nem de um lado nem do outro. De vez em quando o Guarani dá uma dormida e chega o Figueirense. Mas nada para merecer fora o 0-0, que para mim é correto. E agora o João Paulo tenta do meio de campo o lançamento de 3 dedos. Busca na frente o Luca, bola forte e mais tranquila para o goleiro Igor Gabriel, que usa um uniforme... Seria um rosa um pouco mais escuro, hein, bebê? Parece rosa, pelo menos à distância parece um uniforme rosa. Acho bonito. Aliás, as chuteiras na Copa do Mundo, estamos em clima de Copa do Mundo, né? A maioria das chuteiras são rosa. Já tinha reparado, Roger? É verdade. Todo mundo na onda do rosa e nem estamos em outubro ainda. Quando nós temos o Outubro Rosa, em homenagem aí à conscientização, né? Do câncer de mama, muito importante o Outubro Rosa. Olha o Bugrão pela direita, levantou na boca do gol, Yanan fechou no segundo pau, passa do Cachoeira e vai pela linha de fundo, se não dá pra chegar tocando, vem no lançamento à distância, o Guarani começa a dar uma esboçada no jogo, hein, bebê? O cruzamento do Inayan foi bom, só que o Cachoeira chegou um pouquinho atrasado. Por muito pouco ele não rela na bola, e se ele tivesse tocado na bola, poderia ter saído o primeiro do Guarani. Finalzinho de primeiro tempo, Figueirense e Guarani 0-0. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Alô, Tair Lebrão, desejando um bom dia para todos aqui no youtube.com/Bandeirantes Campinas. Luiz Fernando Nogueira, um abraço para você também. Letícia também conosco. O público feminino sempre acompanhando a nossa transmissão. Galera, tá chegando agora, bebê. E pra essa galera chegando agora, tá acordando, domingão, tá ligando no YouTube. Quem tá no rádio migra pro YouTube pra ver imagens de toda a nossa equipe acordando cedo pra essa jornada esportiva dupla da Bandeirantes hoje. Qual é a meta de likes na primeira transmissão? 100 likes. Aliás, o pessoal tá fraco, hein? Mete o dedo no like aí pra dar sorte pro Guarani marcar o primeiro gol lá no Orlando Scarpelli. Mete o dedo no like que é de graça, hein? Vamos chegar aos 100 likes e dar sorte pro Guarani. Falta pelo lado esquerdo, Arthur na bola. Partiu, levantou no segundo pau, subiu lá de cabeça do outro lado para tirar, afastou o perigo dali, a zaga do Guarani tirou com Carlos Eduardo, voltou rebote pela direita, Léo Maia levanta, tá vivo ainda, tenta tocar de cabeça, zagueirão Lucas Dias ajeita pela ponta esquerda, ninguém por lá, sobrou com o camisa 10 da equipe do Guarani, João Paulo, vem trabalhando a bola, soltando para Inayan aciona lá atrás o Maurício Antônio, na cozinha, Bugrina, ele vem para tirar, tira o perigo, voltou o rebote pelo meio de campo, vai dominar, lado esquerdo do campo, Renan Castro fez a inversão de jogo, domina por aqui o camisa 10, João Paulo deixou a bola lateralmente para a presença do Carlos Eduardo, lançou à frente no comando, já estava em posição de impedimento o Cachoeira, hein, bebê? Ele estava um pouquinho à frente da defesa do Figueirense. Agora um detalhe, né? A gente cobra muito dos centroavantes. Hoje, por exemplo, a bola não chegou no Luca.
Dessa maneira aí, centroavante do Guarani vai morrer de fome. A bola tem que chegar com mais qualidade no ataque do Guarani. Efetivamente, até agora não chegou. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Orlando Scarpelli em Floripa. Figueirense e Guarani 0-0, Edu Zasso. Olha, as novas regras do futebol já estão sendo aplicadas na Copa. Assim que terminar a Copa, vai começar aqui, hein? Série A, B, C, tudo, hein? 5 segundos para cobrar o lateral. 5 segundos para cobrar tiro de meta. 10 segundos para sair de campo e ser substituído. 1 minuto fora de campo em caso de atendimento médico. E também tem alteração no VAR. Por exemplo, se bater, o jogador chutou, a bola saiu, mas bateu nele. O juiz dá tiro de meta e o VAR verificar que é escanteio, vai chamar também Roger Williams. Quantas mudanças, eu imagino o delay que vai ter para a arbitragem brasileira pegar tudo isso, né? Tem que pegar os árbitros que foram para a Copa, dentre eles o brilhante Rafael Claus, e botar para socializar com todo mundo, né, bebê? Exatamente. Até porque vai ser difícil. Se com poucas regras ou menos já há dificuldade, né, para interpretar ou cumprir aqui no Brasil, tendo em vista esse jogo hoje, que o árbitro não está conseguindo, imagina para cronometrar tudo isso daí. Agora mesmo, ó, uma jogada de cartão amarelo. Segurou pelo pescoço o Leonan em cima do Isaac. O que o árbitro vai fazer? Não vai dar nada. Vai ficar só na conversa. Segurou pelo pescoço. Jogada de cartão amarelo. E o árbitro, que é muito fraco, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, não tá dando cartão. Você quer apostar que vai começar o segundo tempo, ele vai começar a distribuir cartão, Roger? Por enquanto, nenhum cartão mostrado no jogo. É impressionante. O jogo que ficou mais parado do que em andamento na primeira etapa, sem nenhum cartão. Guarani vem, ponta esquerda, tenta rolar. O Renan Castro rolou, a zaga vem para tirar. Arremesso lateral na ponta esquerda para o Guarani. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Guarani vai para infiltração, chegou, bateu pro gol, à esquerda do gol! Inacreditável, William Farias entra tabelando bonito o time do Guarani. Seria um golaço do volantão que tá de volta. Ela passou isso aqui, ó, e foi pra fora, Beretta. Foi a melhor jogada ofensiva do Guarani até agora. E quando o João Paulo teve liberdade, né? O William Farias foi como se fosse um meia, como elemento surpresa. Começou a jogada pelo lado esquerdo, tabelou com o João Paulo, recebeu cara a cara na saída do goleiro Igor Gabriel. E ele deu um biquinho no canto esquerdo rasteiro, mas a bola passou muito próxima da trave esquerda. Foi a chance mais real de gol do jogo até agora. Quase o Guarani faz o primeiro. Quase faz o primeiro e vem os caras aí. Emerson Galego derrubado na entrada da área. Ele para o jogo, expulsa o jogador do Guarani. Expulsa o Rafael. A pedra cantada, né? Você falava, bebê. Ele segurou o cartão, não controlou o jogo, não deu nenhum cartão e agora com 43 expulsa o Rafael, senhoras e senhores. Na entrada da grande área, Beretta. O Hélio Cizenando, que me desculpe, ele, claro, tem os méritos dele de colocar o Guarani na primeira posição do Campeonato Brasileiro da Série C, como está até agora, mas ele manteve o Rafael. O Rafael foi mal no jogo contra o Ituano, os gols em cima dele, foi mal na última partida, os 2 gols em cima dele, e ele insiste em colocar o Rafael. O que deu? Rafael contra o atacante do Figueirense. O atacante do Figueirense ficaria cara a cara com o Kaique França. Segurou pela camisa, não teve recurso, expulso, e foi muito bem expulso pelo árbitro. O Guarani vai ter que jogar o segundo tempo inteiro a menos por conta do Rafael, que pra mim não deveria estar em campo, Roger Williams. Gleger Zorzin expulso, o Guarani com 1 a menos. Rafael vai pro chuveiro mais cedo, Gleger. Foi muito bem expulso, né? Sério, corretíssimo o árbitro. Uma jogada ali, o atacante ia sair na cara do gol e foi puxado, né? O último ali, o Rafael, o último recurso que teve que usar.
Tá certinho a arbitragem, foi bem expulso o Rafael, que não estava bem no jogo. 1 a menos agora na reta final do primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes FM 85,7, ele vai dar 4 minutos no primeiro tempo. Vamos até 49, portanto. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alteração, já vai pintar, hein? Não bastasse, ainda falta é perigosíssima. Vai ter alteração no Guarani, pois não, bebê? Vai entrar o Donato. Donato já tá ali prontinho para entrar e vai sair o Luca. Saindo o Luca para a entrada do Donato, né? Alteração forçada. O Donato entrando, o Guarani vai ter que jogar com 10. Se já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Uma falta que por um passo não seria pênalti. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra a aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. Donato vem aí, o Donatão. No estilo Jamanta, desembestada na banguela, sem freio. Tá aí o Donatão junto com o Maurício Antônio. Agora a nova zaga do Guarani, vai saindo o Luca. Passa em branco mais uma vez. O jogo que tem a chance, o Luca não tá nada satisfeito, né? Ele cumprimenta ali o Donato, mas óbvio, cara de poucos amigos, foi ceifado, foi prejudicado. Vem aí o Donatão e tem falta para os caras. Atendimento Sanasa pelo WhatsApp. É urgente? É urgente? Quer uma resposta logo? Então mande um zap 0800 7721 195 0800 7721 195 Sanasa. Ele deve acrescer mais, hein? 46:30, porque nós estamos ainda com aquele rolo da expulsão, a falta não foi cobrada. 46:40 no segundo tempo, vai armando o Kaique França sua barreira com 5 homens. Uma falsa barreira do Figueirense se forma ali também com 3 homens. Um sai agora, 2 homens que vão tampar a visão do canto direito do goleiro Kaique França. É a confusão pra cima do Arthur, cara. Esse cara tem que se impor, esse baiano, hein, cara? Desde o começo do jogo, né? Antes de 1 minuto, 2 bolas em campo, ele na reclamação. Agora os jogadores do Guarani vão ficar na reclamação, os jogadores do Figueirense também. Muito abaixo, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia. Árbitro muito fraco. Ele acertou na expulsão, foi a única coisa que ele acertou até agora. Já já o intervalo inteligente diferente da Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Aqui falta para os caras. Rainan eu vejo posicionado. Arthur Henrique também. Muita gente. Agora aparece mais um jogador para ficar caído atrás da barreira do Guarani. São o João Paulo atletas. Que tá deitado lá na João barreira. Paulo deitado, camisa 10. O árbitro pede, pelo amor de Deus, pro Figueirense cobrar. 5 minutos parado. Atenção, Arthur bateu para isso. Pelo amor de Deus. Tanta produção para absolutamente nada, hein, Bereta? Exatamente, demorou. Aí o jogador do Figueirense bateu uma falta como se fosse um tiro de meta, a la Badio, né? E é claro que agora o Kaique França vai ter que valorizar, até porque o Guarani vai jogar com 10, Rafael expulso, 4 minutos de acréscimos que praticamente já foram. Falta menos de 1 minuto para terminar o primeiro tempo. 0-0 no Orlando Scarpelli. É, muita gente acompanhando a gente. Torcedor do Guarani fica preocupado com essa expulsão. Alô, Márcio, um abraço para você que tá na live do canal do Batista. Portal Carlos Batista também no YouTube. Alô, Wagner da Silva, Sebastião Moreira, Belforte. Também com a gente aqui o Luiz de Oliveira, Luiz Lopes, Bacabal, Maranhão, narrador esportivo da Rádio Mix Macabal. Um abraço para você, Luiz Lopes. Também com a gente aqui o Rodney. Bom dia, nação bugrina, 1-0 Guarani. Valdemir Rodrigues. Guarani não tá jogando nada, começou a decadência. Valdemir deixando também o like aqui na live do chefe. O Mariano, urgente contratar atacantes. E muita gente acompanhando. Lá nós temos 23 likes. Na outra live nós temos 55 da última vez que eu vi. Estamos quase no 100 juntando as duas. Tem que deixar o dedo no like aí. Quem tá acompanhando, o Guarani precisa da vitória. Vai em busca, deixa o dedo no like para dar sorte. Mas o árbitro vai encerrar o primeiro tempo, Roger. Vai terminar o primeiro tempo, atenção, Emerson Andrade apita o árbitro.
Mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. Guarani com 1 a menos, hein? Expulso agora no finalzinho, Rafael. 0 para o Figueirense, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Muito bem, Roger Williams. Ô, Breno, no banco, cadê o Diego Torres, hein? Não viajou Diego também? Torres hoje por opção. Você vê, um dos maiores salários do time e não tá tendo espaço com o Hélio Cizenando, porque o João Paulo tá jogando bem, a gente sabe, né? Mas ele é o reserva imediato e hoje não tem um meia efetivo. Tem o Cauã Jesus, que o próprio Hélio Cizenando diz que tá adaptando como segundo volante. Mas hoje, por opção, Diego Torres nem viajou. Uma coisa, Edu, que a gente cobre, e eu cobrei muito até depois do último jogo, o Hélio Cizenando, ele até elogiou o Nicolas. O Nicolas, ele é o zagueiro especialista pelo lado esquerdo. E daí, mais uma vez, ele coloca Rafael, ele leva Rafael Donato para o banco. O Edson, que no último jogo entrou, não tá nem no banco. E ele tá insistindo nos mesmos na zaga. Aí deu no que deu hoje o Rafael e agora vai ter que ficar com o Donato no segundo tempo. Rafael expulso e merecidamente expulso. O Guarani tá jogando, Edu, com Kaique França e Nayan. Maurício Antônio, Rafael foi expulso, Renan Castro foi mantido porque o Emerson não tá 100%, mas está no banco. William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Cachoeira, aí entrou o Donato no lugar do Luca depois da expulsão do Rafael. No banco tem à disposição o Hélio Cizenando para o segundo tempo. Matheus Klaus para o gol, Rian para a lateral direita, Emerson para a lateral esquerda, Ralf como volante, Cauã Jesus para o meio campo e para o ataque ele tem 4. Rafael Freitas, Herbert, Guilherme Parede e também o Kevin, Edu. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Já começa com o CH. Participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo. A Trionda. Bola bonita, hein? Bola bonita. É fácil participar, meu amigo, minha amiga. Entre no Instagram, @Bandeirantes Campinas, @Bandeirantes Campinas. Dê o seu palpite para Brasil e Japão. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas e escreva a palavra mundial. Escreva a palavra mundial nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate aqui da Bandeirantes, que é apresentado à tarde pelo Batista. Participe e boa sorte! CH, 8 minutos, Kaique França cara a cara. Ele e o Lucas Alves, né? Tirou com os pés. 14 minutos, outra do Kaique França. Tirou com os pés, vai para escanteio. 26 minutos, uma cabeçada de novo, Lucas Alves, né? E raspou o travessão. 42 é que o Guarani chegou. William Farias perdeu uma bela tabela com o João Paulo. E a 43, o Bugre com 10, porque o Rafael Rodrigues foi expulso. 0-0, CH. Foi um primeiro tempo muito truncado, né? Tecnicamente o jogo não agradou. Foi muito disputado, mas qualidade técnica pouco se viu. Esses lances narrados por você aí, em termos de oportunidade para o Figueirense, foram mais por bolas que o Guarani dormiu no ponto na marcação ou perdeu uma bola e veio a contracarga, do que um mérito da equipe do Figueirense, não é? O meio-campo do Guarani não jogou, essa é a verdade. Pelo menos eu assisti esse primeiro tempo. O Isaac sumido, Carlos Eduardo só com lampejo, João Paulo um pouquinho mais longe do João Paulo, que comanda esse meio campo. Aí lá na frente fica difícil, né? O Cachoeira e o Luca, quando esteve em campo, pouco pegaram na bola, pouco participaram, porque esse meio campo não trabalhou com a bola nos pés. Outro detalhe importante que está fazendo para mim a diferença no jogo. A força física, o tamanho dos jogadores do Figueirense, que no meio-campo e também na defesa são muito superiores em termos de força, de altura também. Isso tem dificultado a vida do Guarani. Por outro lado, eu quero dizer que os dois laterais do Guarani, que tiveram muito trabalho, mas tanto o Inayan como o Renan Castro no primeiro tempo deram conta. Agora, se o Guarani quiser algo a mais, primeiro que vai ter que marcar melhor do que vinha marcando. Principalmente no setor ali do Rafael. O Rafael não fez um bom primeiro tempo e fez uma besteira. Também, para mim, a expulsão foi correta.
E para o segundo tempo, o Guarani deve armar 2 linhas de 4 e só o Cachoeira lá na frente ou o João Paulo. Eu até acredito que ele adiante um pouquinho o João Paulo para o Cachoeira fechar nas beiradas. Jogo indefinido, Edu. O Guarani poderia até administrar de outra maneira, agora com um homem a menos, tudo vai ficar mais complicado, Edu. Muito bem, grande CH. Então é o seguinte, hoje começa a segunda fase da Copa, é mata, se terminar empatado é prorrogação, persiste o empate, é pênalti. 16 horas de hoje, hora de Brasília, África do Sul e Canadá. Amanhã, 14 horas, Ulisses Costa, Brasil e Japão. 17h30, Alemanha e Paraguai, 22 horas, Holanda e Marrocos. Na terça, 14 horas, Costa do Marfim e Noruega. 18 horas, França e Suécia, 22 horas, México e Equador. Na quarta, 13 horas, Inglaterra e Congo, 17 horas, Bélgica e Senegal, 21 horas, Estados Unidos e Bósnia. Quinta, 16 horas, Espanha e Áustria, 20 horas, Portugal e Croácia. Na sexta-feira, às 0 hora da sexta, na madruga da sexta, Suíça e Argélia. Depois, às 19, Argentina e Cabo Verde. 15 horas, um pouco antes, Austrália e Egito. E 22h30, Colômbia e Gana. E já o Zorzinho Gleger comenta esse Figueirense 0, Guarani também 0. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Futebol na Bam Bam Bam. Roger Williams. Guarani vai pra infiltração, chegou, bateu pro gol, à esquerda do gol! Inacreditável, William Farias entra tabelando bonito o time do Guarani. Seria um golaço do volantão que tá de volta, ela passou isso aqui, ó, e foi pra fora, Beretta. Foi a melhor jogada. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Um minuto depois, o Rafael Rodrigues expulso, Guarani com 10. E Gleger, um abraço aqui ao Lupiano e família, hein? O seu Pita... Sinha e a Karen, fiéis na audiência, nosso muito obrigado, um grande abraço a vocês, 0-0, e aí, Zorzin? Um grande abraço a todos, né, que estão aqui nessa manhã gostosa, né, de domingo, acompanhando aqui pela Rádio Bandeirantes. Olha, Edu, o jogo, o Guarani, claro que mostrava muito equilíbrio, o Guarani tinha algumas oportunidades, teve inclusive, o João Paulo se movimentando um pouco mais, era o que mais aparecia ali, que pisava na área, né? A bola, como nós falamos durante todo o primeiro tempo, a bola chegou muito pouco pro Luca, é um jogador que precisa ser alimentado, mas até pela marcação da equipe do Figueirense, a bola chegou muito pouco pro Luca. Mas aí depois, Edu, dos 30 minutos pra frente, esfriou o jogo, né? O jogo ficou ruim, tecnicamente ficou ruim de assistir, né? O Figueirense chegava um momento ou outro, o Guarani também, mas assim, nada extraordinário, nada para dizer, nossa, né? O Guarani perdeu um gol, nossa, o Figueirense perdeu um gol, a não ser aquelas duas oportunidades, uma pro lado do Figueira e a outra pro lado do Guarani, com o João Paulo, né? E o Figueirense naquele lance meio bizarro, né? A bola sobra ali pro jogador, ele tava no chão, ele tenta bater, mas acaba jogando a bola pro outro lado, ele tava sozinho, hein? E o Guarani também, o João Paulo acabou tirando demais e jogando a bola fora. Então, tirando essas duas oportunidades, o primeiro tempo realmente, tecnicamente falando, não me agradou. Para mim, ruim. Eu esperava um pouco mais do jogo, esperava da parte do Guarani e também do próprio Figueirense, que está jogando em casa, né? O Kaique França fez uma defesa muito boa, teve uma outra ali, mas aí eu acho que ele até poderia ter facilitado um pouco a vida dele, ele foi com o pé ali, jogou a bola para escanteio, poderia ter facilitado um pouco, feito uma defesa um pouco mais segura, a bola não foi tão difícil. Tirando isso, Edu, ruim o primeiro tempo, e aí, né, para piorar para o Guarani, vem a expulsão do Rafael, num lance que se ele não faz a falta, o jogador do Figueirense ia na cara do Kaique França, ele teve que puxar, teve que fazer a falta, quase que faz dentro da área, e aí seria pênalti, e ele fora da área faz a falta. Para mim, foi muito bem expulso o Rafael. Agora, tem a mudança, ele ajusta, ele tira o Luca para tentar montar ali o sistema defensivo novamente com o Donato. A gente sabe que o Donato, tecnicamente, está abaixo do Rafael, que estava muito mal. O Donato é muito lento e o Figueirense tem dois bons jogadores, né? O camisa número 9, o Lucas, e o Galego, né, que é forte, parece um touro 99, que segura, que prende. Então o Guarani vai ter problema nesse segundo tempo. Tomara que o Hélio, a gente tem visto aí, que tem um jogador ali do Guarani aquecendo, não sei o que pretende o Hélio. Ô, Gleger, mas, oi. É o Cauã Jesus que tá aquecendo. Essa semana, pelo que eu sei, até para você e pro CH falarem, ele treinou um pouco no lugar do Isaac. Não sei se ele vai entrar no lugar do Isaac, mas é o Cauã Jesus que vai entrar. Então, é uma alternativa, né, para que ele possa, porque agora o Guarani tá com um a menos e com certeza o Figueirense vai vir para cima. Então, o torcedor bugrino que segure as emoções aí, porque ficou ruim pro Guarani. Vamos ver o que pretende o Hélio e o jogo vai começar. Roger Williams! Valeu, Gleger Zorzin. Os times vão voltando agora para o Orlando Scarpelli para todo o segundo tempo, já tá preparadinho, agora a gente vai saber, hein? No lugar de quem o Cauã Jesus vem aí no segundo tempo, Guarani com a menos. Rafael com PH foi expulso, Donato entrou
no lugar do atacante Luca, com 1 a menos, 21 sai Isaac. Você cantou a bola, bebê. É isso aí, caçar pra cantada. Treinou essa semana o Cauã Jesus, pelo que eu sei, algumas vezes no lugar do Isaac. Então, Cauã Jesus no lugar do Isaac, a segunda alteração no Guarani. Vai dar a partida o árbitro baiano, que não foi bem no primeiro tempo, apesar da expulsão ter sido correta, diga-se de passagem. Vai dar a partida o time do Figueirense à esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Vão tocar na bola pela primeira vez o jogo. Lucas Alves e Emerson Galego apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, 12ª rodada, bola rolando no Scarpelli e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Faça como Eric Vinícius lá em Limeira, acompanhando a gente no YouTube, estampando a nossa transmissão na sua belíssima Smart TV de 250 polegadas. Começo de jogo na segunda etapa. Guarani agora ataca a esquerda do seu rádio, como se atacasse no brinco de ouro para o gol do portão de entrada. Bugrão com meias e calções brancos, camisas verdes. O Figueirense inteiro de preto, com listras brancas na vertical do seu uniforme principal. O Figueira, que vem de empate 0-0 com Ituano fora. Guarani vem de derrota para o Confiança por 2-0. Lateral para o Guarani bater no setor direito. E Nayan toma licença para fazer a cobrança. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue logo os 1932733760 em Campinas. Oi, bebê. Bom, para quem tá ligando o rádio agora, no finalzinho do primeiro tempo, o Rafael, zagueiro, foi expulso. Entrou o Donato no lugar do Luca e no intervalo saiu Isaac, entrou Cauã Jesus. Guarani jogando com 10 e o jogo tá empatado 0-0. Domina no meio de campo, Carlos Eduardo procura a melhor opção para passar, passou agora na ponta esquerda, Renan Castro rasga para cima dele o camisa 2. Léo Maia, lateral direito dos caras, coloca para a linha lateral, ponta esquerda, favorecendo a equipe campeã brasileira de 78, já foi rapidamente batida, chega aqui atrás, ó, Carlos Eduardo ajeita para Renan Castro, vamos Bugre, avante Bugre, vamos Bugre, tem 1 a menos, mas tem muita garra, tem muita gente torcendo por você. De longe, Carlos Eduardo no seu expediente, mas pegou muito fraco, ela passou à direita do gol, digo Gabriel em bebê. Tá faltando o Carlos Eduardo e o João Paulo entrarem mais no jogo, estão muito bem marcados. E o forte do Carlos Eduardo é justamente essa chegada, chutando de fora da área. Essa bola ele chutou, mas foi muito fraca. Se perdeu pela linha de fundo, o Guarani com 10 está empatado o jogo 0-0. Comprou o Manfilter, cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.peçaporman.com.br. Concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. Peçaporman com 2 Ns.com.br. Sai pro jogo o Guarani, desarma a equipe do Figueirense com Renan pelo lado esquerdo do campo, deixou com a presença do Carlos Eduardo, faz a inversão de jogo, setor direito, Cachoeira escora de cabeça ali na ponta direita, Inayan é aterrado, falta nele, é falta para a equipe do Guarani bater no campo defensivo mais pelo setor direito. Você está na Bandeirantes, de abraçar aqui o Diego Miranda Novaes. O que é que tá acontecendo, pergunta ele, com o Bugre? Que cachaça, meu! O Diego Miranda dizendo que o Guarani tá uma cachaça, bebê. E veja só, um jogador faz muita diferença, né? O Jonathan Costa, que foi o atleta que mais atuou pelo Guarani em 2026, enquanto ele não esteve em campo, nos 2 jogos que ele não jogou, o Guarani perdeu. Hoje o Guarani tá tomando sufoco danado sem Jonathan Costa, que tá com dores no joelho, mas pelo que eu sei, amanhã já vai pro período de transição e no sábado contra o Floresta, no Brinco, ele deve estar em campo. Bola recuada pela zaga, Bugrina, tá o goleiro Kaique França, sai pro jogo batendo uma cavadinha pelo setor direito para Idayan, esse sim expulsa o perigo dali, a bola foi muito forte, saiu arremesso lateral para a equipe do Figueirense bater no campo de ataque setor esquerdo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e mais conforto para você. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chamar a galera para ir pro nosso Instagram, no @Bandeirantes Campinas, até porque, bebê, o Pedro Piscinato tá fazendo um grande trabalho de cobertura no Instagram da Bandeirantes Campinas.
das finais do Amador da Liga Campineira por lá. Exatamente, desde cedo rolando no estádio Moisés Lucarelli, o Pedro Piscinato trazendo todos os detalhes, @Rádio Bandeirantes Campinas, e por lá também tem muitos detalhes, entrevistas durante a semana. Então se inscreva lá no YouTube, ou melhor, no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, @Bandeirantes Campinas. E até porque lá também você já está inscrito, já está seguindo para concorrer ao palpite premiado Bolão da Copa do Mundo. Esta é a Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time da casa, vem pelo setor esquerdo do campo, lançamento lá pela ponta esquerda. Não estava parado nada, o lançamento acontece. Estava impedido. A bandeira aqui, Daniela Coutinho Pinto, levantou o instrumento e marcou o impedimento. Tinha jogador da equipe do Figueirense um pouco à frente. E agora muito sol no Orlando Scarpelli, até tirou o agasalho, o Raul Cabral, dando orientações no banco de reservas do lado direito das cabines de rádio. E agora o Kaique França não tem pressa nenhuma para cobrar esse impedimento, até porque o Guarani está com 1 a menos em campo e o jogo está empatado 0-0. Rafael foi expulso no final do primeiro tempo. Subindo para 20 graus a temperatura agora em Santa Catarina, Florianópolis, a Ilha da Magia. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos. Segundo tempo. Orlando Scarpelli tem, Figueirense 0, Guarani também 0, Edu. Ontem na Série B, mais uma derrota do América Mineiro do Humberto Loser, hein? Lá em Ponta Grossa, Operário 1-0. Humberto Loser no América Mineiro, 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. E às 16 horas, o amigo Batista narra aqui, Atlético Goianiense, a Ponte. E amanhã, 2 da tarde, tem Brasil e Japão com Ulisses Costa. Segunda fase da Copa do Mundo. Aos caras aí, a bola dominada pelo Léo Maia, 3 na marcação. Fecha bem a marcação, Carlos Eduardo fechou o compasso, a bola saiu. Arremesso lateral para a equipe do Figueirense bater. Já dá para ver que vai fazer a cobrança de latereio número 2. Léo Maia, portanto, o Kaique França, abra o guarda-chuva aí. Abra o guarda-chuva, lá vem Léo Maia, partiu, levantou, colocou na área. Subiu Maurício Antônio para tirar, rebote e volta na disputa, sobrou pelo meio de campo, Carlos Eduardo tirou, ajeitou pelo setor direito do campo, Cachoeira engatou uma quarta, agora contra-golpe, vamos Bugre, ele é derrubado pelo Rainan, o árbitro à distância para o jogo, marca falta para a equipe do Guarani. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo, pelos melhores preços para sua economia. Acesse Iga Atacado, iga.com.br, igacomh.com.br. E você sabe, tem Iga em Campinas, tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e tem Iga em Sorocaba. É de longa distância, mas é bola parada para a equipe do Guarani aí, bebê. Carlos Eduardo, pelo lado direito, vai pintar chuveirinho na área do goleiro Igor Gabriel. Vai Carlos Eduardo, ele bate bem na bola, perna direita, bota a força, ela caminhou, viajou, subiu a zaga alvinegra do Furacão da Ilha para tirar. Rebote voltou para Cauã Jesus, pegou na bola a primeira vez, esqueceu da bola, sobrou para a equipe do Figueirense que vem no desarme. 7 minutos e meio, KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. 7h52. Bola aqui no setor intermediário com o Jean Mangabeira. Toca essa bola à frente para Rainan. Passe errado, tentou recuperar o Guarani. Quase sobrou para o João Paulo. Mas ela ficou lá pelo setor esquerdo com camisa 3. Avança Leonan Santos. Abre pelo setor esquerdo para Arthur Henrique. Voltada, retrocedida a bola para Léo Mangabeira. Jean Mangabeira, digo. Ele toca essa bola curta para Renan Areias. Meteu na ponta direita para o Jean Carlos, que é o ponta direita da equipe, comandado pelo Raul Cabral. Bola está de novo triangulada pelo meio para Jean Mangabeira. Mangabeira à frente, bola com Rainan. Tem pedindo ao seu lado aqui pelo setor direito do campo a presença do Léo Maia. Ele prefere descarregar no campo defensivo com o Leonan. Vem pro domínio João Mangabeira. Jean lateralmente de novo, agora sim com o Leonan. Vira essa bola pelo setor direito, tudo isso com 2h44 com a equipe da casa tentando descer. Lançamento para a grande área. Foi pro chão o Galego. Chega para afastar dali. Tirou o Rafael Donato. Na corrida caiu o Galego pedindo um pênalti, o árbitro deixou seguir, bebê. Pra mim nada aconteceu e foi muito bem o Maurício Antônio 2 vezes chegando à frente do sistema ofensivo do Figueirense e daí na sobra o Donato tirou da área. Figueirense está pressionando, está com 1 a mais em campo porque o Rafael foi expulso. 0-0 no Orlando Scarpelli. Para o Tadeu Roquete, um abraço para você, também está comentando aqui.
dentro do chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Falta para os caras aqui na intermediária, falta já cobrada rasteirinha, lá pelo setor esquerdo para Leonan, domina todo o time do Figueirense agora no campo de ataque, com exceção do seu goleiro. O Sol está batendo forte no Scarpelli, bola com Renan Areias, setor direito do campo, pede uma falta, o árbitro não marcou, ela sobrou pela direita com Léo Maga, chega no desarme, a zaga do Guarani bota para fora, arremesso lateral. Ele marcou a falta, preferiu dar falta porque não respeitou o time do Guarani. A vantagem para a equipe do Figueirense é falta, e é uma falta que pode pintar perigo, hein, bebê? E o Figueirense vai levar os jogadores para a área, o sistema aéreo do Figueirense para a área do Guarani. Uma falta cometida pelo João Paulo. Pela meia direita, é claro, preocupação do sistema defensivo do Guarani e do Kaique França. Na bola, Rainan, sempre ele de perna direita. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende de assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Eletrônico da Bandeirantes marcando 5 minutos, aliás, 10 minutos. 10 minutos do primeiro tempo. Levantada a bola, tirou a zaga do Guarani e voltou para a equipe do Figueirense. Vai na infiltração, na ponta direita, Rainan, bola forte demais. Acompanha Kaique França, tiro de meta, Beretta. E o Donato ficou só olhando, porque essa bola era pro Donato estar em cima do Rainan, né? Uma bola que pintou na área e, por sorte, a bola foi muito à frente do camisa número 7. Agora vai ter uma substituição, vai sair o 5. Renan Areias para a entrada do 70, Igor Bolt. Vai colocar o time para cima. O Raul Cabral, saindo um volante, entrando um atacante. Saindo Renan Areias, primeira alteração no Figueirense, entrando Igor Bolt, 70. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 10 minutos, segundo tempo. Orlando Scarpelli, tudo igual. Figueirense e Guarani 0-0, Edu. Olha, a Série B, na sexta-feira, Novo Horizontino 2, Vila Nova 1. Então ficou assim a Série B. Em primeiro, Vila Nova ainda com 28, mas em segundo agora o Novo Horizontino com 27. Choque forte no meio de campo. Choque de cabeça, William Farias é um dos caídos, outro jogador do Figueirense já acionado o departamento médico, hein, bebê? É aquele protocolo de concussão, né? Foi uma cabeçada do 30. Mangabeira. O Jean Mangabeira, ele cabeceou a cabeça do William Farias e os dois estão caídos, sendo atendidos no círculo central do campo. Início de segundo tempo, jogo paralisado, 0-0 Figueirense e Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, 0-0. Primeiras movimentações no segundo tempo, CH. O Guarani está como estratégia tentando picotar o jogo para não deixar o Figueirense pressionar demais. Mas o Figueirense tem mais posse de bola, o Figueirense está levando mais perigo, mas pelo menos por enquanto o Guarani está administrando e está tentando jogar numa bola perdida, numa bola única de contra-ataque para tentar vencer o jogo. É possível, não é? Aqueles erros de meio campo, principalmente de posicionamento, a princípio também, eu acho que o técnico corrigiu. Agora, é muito difícil, né? São 12 minutos do segundo tempo, ainda tem muito jogo pela frente e o Figueirense está pressionando, Roger. Se cumprimentam ali o William Farias e também o Mangabeira, isso é fair play, os dois estão de volta, não precisou acionar o protocolo da concussão, os dois times agora estão completos, menos o Guarani que tem 10 jogadores. E aqui vem Figueira, bola na grande área, Galego vira a bola de primeira, bateu, pegou o Kaique França sem muita dificuldade, bebê. O chute foi fraco, mas estava bem posicionado o Kaique França. Guarani vai ter que jogar no contra-ataque, com um jogador a menos, porque o Rafael foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. 0-0 no Orlando Scarpelli. Deixa eu mandar um abraço para dois Antônios aqui, o Antônio D1. Vamos ganhar Bugrão Exportação. Antônio Monteiro, não sei como insiste em financiar o Guarani, sendo que ele não consegue alcançar os seus objetivos. Estamos registrando aqui a presença, os comentários de todos vocês. São 68 likes neste momento numa das lives. A meta é 100, estabelecida pelo nosso repórter Breno Beretta. Os caras vêm aí, bola com o Igor Bolt na ponta esquerda, recolheu um pouquinho mais para Arthur. Arthur lateralmente para Jean Mangabeira, tá tudo bem com ele depois da cabeçada que ele deu para cima do William Farias. Abre essa bola pela direita, domina por aqui, o Lucas levantou na boca do gol, o goleiro pegou, vai sobrar o rebote, afasta Donato!
Tudo começou na ponta direita, o levantamento forte, o goleiro pegou, quase sobrou na infiltração do Zé Carlos, hein, bebê? O problema é que o Zé Carlos estava livre e o Donato estava olhando na sobra. Só que ele não pode ficar na sobra, até porque o Guarani tem um a menos em campo. Aí na sequência ele tirou. O Donato tem que ficar ligado. Quase o Figueirense faz o primeiro e tem mais Figueira no ataque. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 14:40, Bolt sai da grande área, traz aqui pelo meio, afunila a jogada. Ele rola para Lucas Dias, Lucas lateralmente para Leonan. Aqui pro lado esquerdo do campo, tenta o levantamento, levantou. Forte demais. Tiro de meta. Guarani que tá agora defendendo o gol da direita. O Kaique tá pertinho onde tá a torcida bugrina lá em Florianópolis. Hein, bebê? E ele trabalhou bem nesse lance, né? Dá pra ver até no replay, a bola passou por cima do Donato. Donato, o jogador mais alto da defesa do Guarani. Tomando bola por cima, chegando atrasado na marcação, é algo que a gente já viu no último jogo. Na derrota para a equipe do Confiança. E infelizmente tá vendo de novo. Se não fosse o Kaique França, o Guarani já estaria perdendo o jogo. Tá 0-0 no Orlando Scarpelli. Cabeçaço do Emerson Galego no lance que está sendo descrito pelo nosso repórter Breno Beretta. Já quero saber do Gleger Zorzin. Anota aí o grau de dificuldade dessa aí do queridíssimo Kaique França, que hoje já teve na voz do Gleger uma defesaça. E vem de novo os caras, bola pela direita, rolada pelo meio. E escorou o Léo Maia, ninguém pra bater pro gol. Tira a zaga do Guarani, essa aí, ó, achei que a viola tá em cacos, hein, bebê? Se não fosse o Maurício Antônio bem posicionado, que é o único lúcido ali atrás do Guarani, essa bola sobraria pra atacante do Figueirense. Guarani tá tendo dificuldade, com um a menos, Figueirense tá pressionando 0-0. E aí, Gleger, grau de dificuldade e a nota para a defesa há 2 minutos atrás de Kaique França, Gleger. É outra grande defesa, né? Essa daí, 7,98, quase de uma defesaça, né? Mas o Guarani tá com problema no segundo tempo, hein, Roger? Se não ficar atento, vai tomar o gol logo. Tá criando muito a equipe do Figueira. Tá esperando lá atrás o Guarani. Tem que dar uma espetada dessa. Nossa, o Renan Castro agora foi pego por baixo. Uma entrada feia do Leonan. Cartão pra ele, bebê. Agora apareceu o cartão, né? Leonan, que já era pra ter tomado no primeiro tempo, que ele segurou o jogador do Guarani pelo pescoço, o Isaac. Agora, ele tomou pelo cartão amarelo, né? Tomou o cartão amarelo, uma entrada feia no Renan. Aliás, se o árbitro tivesse empregado corretamente o cartão no primeiro tempo, nessa ele seria expulso. Leonan toma o primeiro cartão amarelo da equipe do Figueirense. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Mais um cartão agora para Carlos Eduardo, que para o ataque do Figueirense. O Bolt tá lá tirando satisfação. O Figueirense bate rápido pela ponta esquerda, chegou para bater Arthur Henrique, carimba a zaga alviverde. Conta aí, bebê. Ele fez a falta, o Carlos Eduardo, para cima do Bolt, e eu até falava no primeiro tempo, né? Ele não vai dar cartão nenhum, no segundo ele vai chegar, vai começar a dar cartão. Ele até deu bem aplicado no finalzinho do primeiro tempo pro Rafael, que senão o atacante do Figueirense iria cara a cara com o goleiro do Guarani. Mas agora Carlos Eduardo amarelado, jogador do Bugre. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani responde, ponta direita, atenção por lá, Calman Jesus também, João Paulo afasta a zaga do Figueira, escanteio. Olha o lampejo de ataque do Guarani na bola parada aí. Ei, bebê. Quando chega o meio-campo do Guarani com qualidade, dá trabalho para a defesa do Figueirense. O João Paulo chegou, teve liberdade, mas a zaga do Figueirense colocou pela linha de fundo. Escanteio lado direito. Primeiro escanteio do segundo tempo para o Guarani. Carlos Eduardo na bola. Capricha Carlos Eduardo, gol da esquerda, é de lá pra cá, Carlos Eduardo, chuteira azul pra ele, passou por todo mundo, caiu com Calman Jesus, perdeu o time de chutar, vai levantar de novo aqui no segundo pau pra Donatão, rasga de cabeça, Emerson Galego tira o perigo, 18:54, segundo tempo, 0-0, vai se segurando o Guarani, com um jogador a menos, vai se segurando e agora erra o passe, Nayan, impressionante, contra-golpe do Figueirense, Emerson Galego tocou na ponta esquerda, Lucas Alves por lá pra fazer a proteção, chega bem de ladrão, uma zaga pra
para tirar com Carlos Eduardo. Volta com Bolt, lá pelo lado esquerdo do campo, abriu com Lucas Alves. Vai fazer o levantamento, vai tocar, tocou aqui na entrada da grande área para Ryan. Tira a zaga. Rainan chegava, afasta a zaga do campeão brasileiro. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, iga.com.br. 19h37, esse é o futebol da Bandeirantes, anunciando para 4 da tarde. Atlético Goianiense e Ponte Preta com Carlos Batista. Vem Bolt, ponta esquerda, tentou a finta, colocou para trás, tentou de letra. O Ryan voltou, rebote, o tiro é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Figueirense! Pra frente, furacão, simbora esquadrão de aço. Jogadaça do Igor Bolt pelo setor esquerdo. Ele rola a bola com açúcar. Rainan já o primeiro estava sem marcação. Ele tenta de letra. Ele dá uma esnobadinha, tentou de letra, acabou virando um passe. Zé Carlos entrou, rachou primeiramente com Cauã Jesus e a bola sobra em seus pés. Ele dá um tirambaço para estufar a rede pro fundo do gol do Guarani. Zé Carlos, camisa 82, ele não perdoa, ele marca, ele é fatal, ele é letal. Zé Carlos, Figueirense 1, Guarani que segurou demais a marimba, 0. O que vale é o detalhe, conta aí, bebê! O detalhe é que o Guarani, mesmo com 1 a menos, fica praticamente com 2 a menos, porque o Donato é um jogador a menos no Guarani. Ele estava na área, olhando tudo isso daí, e ele ainda chegou atrasado para cima do Zé Carlos. Ele que era para ser o xerifão da zaga do Guarani ficou olhando. Chegou atrasado e o Zé Carlos, Figueirense com 1 a menos, teve a liberdade para fazer. Falha na marcação o Donato e o Guarani toma o primeiro gol. Zé Carlos dentro da área num bate-rebate faz o primeiro do Figueirense. Figueirense 1, Guarani 0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21:25, segundo tempo. Orlando Scarpelli sai na frente, o Figueira 1, Figueirense 0, Guarani, Edu. Ainda a Série B, na quinta-feira, abertura da 15ª rodada, lá em Cuiabá. Cuiabá 2, Londrina também 2. Os 2 gols do Londrina, Bruno Santos, ex-Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, aguentou como pôde, Guarani, Figueirense na frente 1-0. A caçapa era cantada, né? Ataque contra a defesa, o Guarani tá recuado porque tem um homem a menos, não joga bem. E o Figueirense colocou o Bolt, que mudou a cara do ataque do Figueirense. Tanto é que ele fez a jogada efetiva aí do gol do Figueirense na linha de fundo em cima do Inayan. Então aconteceram mais uma vez, né? Vários problemas defensivos. O Inayan, né? Quando foi afastar, né? O Bruno, o Renan Castro estourou no jogador do Figueirense, a bola sobrou para ele fazer o gol. E o Donato assistindo absolutamente tudo. Quando 3 dos 4 defensores falham, como os jogadores do Guarani estão falhando, é inegável, é inevitável que o Figueirense faz 1-0 e merece o resultado, viu, Roger? Rompemos a metade do segundo tempo, 22:40. Agora o Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Quase 23 do segundo tempo, esse é o futebol da Rádio Bandeirantes. O quinto sinal marca 12:30. Hora esportiva do Brasil, levantada a bola no campo de ataque para a equipe da casa, tentando buscar o Emerson Galego no peito do Rafael Donato. Ele domina, sai para o jogo, abriu essa bola aqui no meio para com a presença do Carlos Eduardo. Foi empurrado, falta nele, é falta para o Guarani bater no campo defensivo. Chega para bater com força Renan Castro, já levantando para o campo de ataque. E agora, hein, são 3 contra 2, lá vem o Guarani, vai se abrindo com Cachoeira, a ponta direita vai fechar no comando o Cauã Jesus, prefere trazer essa bola pelo setor direito, o Inayan levanta na boca do gol, toca para trás o zagueiro, vamos ver se ela vai chegar a sair, se ela sair é escanteio, saiu, hein, bola para a equipe do Guarani. Agora, não sei se eu fui traído pela posição da câmera, se ela saiu em escanteio realmente, ou se ela saiu em arremesso lateral. Escanteio, hein, bebê? É, pelo lado esquerdo. Carlos Eduardo está na bola. Vai com ele, Roger. Carlos Eduardo bate bem, levantou de perna direita, Donato de cabeça. Defendeu Igor Gabriel.
Uma defesaça, um milagre, ele defende no chão, essa bola já tava dentro, hein, bebê? É, que defesaça no cantinho direito e tem contra-ataque do Figueirense. Zé Carlos caminha todo o campo, bateu pro gol pra fazer o segundo. França! Kaique França brilha de novo com os pés também, faz um milagre. Ninguém parou o cara. Só Kaique França. 2 lances de belíssimas defesas em bebê. Jogo lá e cá, jogo bom no segundo tempo em relação ao ataque, né? Se pegou no cantinho o Igor Gabriel, a cabeçada do Donato, que não saiu tão forte, essa o Kaique França no contra-ataque de pé direito salvou que seria o segundo gol da equipe do Figueirense. Um verdadeiro milagre do goleiro Bugrino. Quase, o Guarani empata e na sequência quase que o Figueirense faz o segundo, Roger. Ô, Gleggers, hoje tá trabalhando hoje, hein? Cachê triplicado. Belas defesas, o Igor pegou essa bola aí, era quase gol. É como você diz, às vezes o Tigrão também. Ele tomou o gol, eles tomou, e depois o Kaique salvou. Mas ninguém marca o cara, impressionante. E aí, grau de dificuldade, as notas dos 2 goleiros nas 2 defesas. Dá pra dizer, viu, Roger, que nota 8 para as 2. Porque foram 2 grandes defesas realmente. A do goleiro do Figueirense lá, o Igor Gabriel, um pouco mais difícil, né? Porque ela vai no canto ali na cabeçada do Donatão. E a do Kaique França, o Kaique ele vai muito com os pés, né? Ele fez 2 no primeiro tempo parecidas. Aquela primeira mais difícil que essa. Mas sem dúvida nenhuma, 8 graus de dificuldade para as 2 defesas. São 3 defesaças então no jogo. Daqui a pouco no apito final você vai rever ou reouvir as melhores defesas com a avaliação dos nossos comentaristas. Já tem Edu Pinheiro para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 26 minutos, domina João Paulo aqui no setor intermediário. 1-0 para o Figueirense, tá vencendo o jogo. Aqui Zé Carlos roubou com falta, sem falta, com falta. Chamou, falou. Dá para abrir a janela de transferências, né, no dia 20 de julho. O Guarani deve liberar alguns jogadores, como o Dentinho, que não tá sendo mais relacionado, como o Mirandinha, que já fez 8 jogos, se fizer 9 não pode jogar na Série C, por exemplo, para tentar aliviar um pouquinho da folha que está na casa dos 2 milhões de reais e trazer jogadores pontuais. Quais posições o Guarani deve trazer? Lateral direito, que nenhum dos 3 se firmou até agora. Zagueiro, não tem zagueiro reserva. O Guarani não tem zagueiro reserva. Centroavante, é provável que o Guarani busque algum no mercado também. Porque a gente vê, né, a dificuldade que o Guarani está tendo em alguns jogos. E se passar apertado desse jeito na segunda fase, vai acontecer igual no ano passado. O Guarani não vai conseguir voltar para a Série B do Brasileiro. E agora vão pintar 3 mudanças. Guilherme Parede vai entrar, Herbert vai entrar e o Emerson vai entrar. Ou seja, todas as modificações já vão. Tá saindo o 11, o Cachoeira para a entrada do Guilherme Parede. Então entrando o Guilherme Parede, 77. Vai sair o João Paulo também, para a entrada do Herbert. João Paulo vai sair para a entrada do Herbert, 27. E provavelmente saindo o Renan, né? Renan Castro. Não, vai sair o camisa 15. Não vai sair o Renan Castro. Vai sair o Carlos Eduardo para a entrada do Emerson no meio campo. Agora eu não sei se ele vai colocar o Renan no meio campo e o Emerson na esquerda. Por quê? Até na entrevista exclusiva que me deu há alguns dias o Renan Castro, ele falou o seguinte: olha, já joguei de meia, eu era meia, e depois que eu fui passado para a lateral esquerdo. Então entrou o Emerson no lugar do Carlos Eduardo, o Emerson meia dúzia. Abraçando aqui o Adilson Paes, tá na bronca com o time da Ponte Preta, do Guarani, Ricardo Cândido Carvalho também, João Carlos Postali, toda essa galera na live do Carlos Batista, Portal Carlos Batista, deixa o like aí pra gente. Um abraço pra vocês todos. E aí, CH, dá pra desenhar como é que vai ficar o Guarani depois dessas mudanças, hein, CH? O Breno observou o que está acontecendo já na prática. O Renan Castro vem por dentro, né? Ele vai fazer, sem a bola, ele vai fechar por dentro. E com a bola, ele vai ser um auxiliar do Emerson um pouco mais à frente. Tá tentando, porque alguns jogadores que saíram
O técnico Hélio Cizenan está oxigenando o time também, mas coloca 2 jogadores que podem decidir. O artilheiro do Guarani, que é o Herbert, e o Parede, que é largo para fazer gol. Vamos ver se o Guarani consegue se organizar um pouco melhor, que ainda não está bom na parte defensiva, e encaixa um contra-ataque para empatar o jogo. Alterações do Figueirense. 2 alterações. Saindo o Lucas Alves, número 9, para a entrada do 88, Silvinho. Saindo também o Rainan para a entrada do 35, Flávio. As 2 alterações do time do Figueirense, que está ganhando o jogo. Raul Cabral, o Figueirense está ganhando por 1-0. Você pode repetir, meu caro Brendo Beretta? 35, Flávio no lugar do 7, Rainan. E 88, Silvinho no lugar do 9, Lucas Alves. Muito bem, 12h36, hora esportiva do Brasil. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Para KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. O Bolt tá caído, mais uma falta em cima do Igor Bolt. Os caras estão caçando o Bolt, ele entrou, mudou o ataque dos caras, é falta de novo lá pelo setor esquerdo do campo de ataque, bebê. É jogador que entra e muda o jogo, que parte pra cima, até porque quando ele entrou foi justamente logo depois que o Rafael foi expulso, no finalzinho do primeiro tempo. E o Figueirense está jogando com 1 a mais nesse segundo tempo todo e tá vencendo pelo placar de 1-0. Alô Neto, um abraço, Rafael Vinícius, tá todo mundo comigo aqui no youtube.com/Bandeirantes Campinas e vem Guarani, lançado à frente do comando, o Herbert dominou, afasta a zaga do time do Orlando Scarpelli. Eu confirmo, 30 minutos, segundo tempo. No Orlando Scarpelli, 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 1 pro Figueirense, 0 para o Guarani, Edu. Os paulistas ontem na Série C, em Limeira, a Inter perdia de 2-0 pro Maringá, aí fez o primeiro e empatou aos 51 segundo tempo com o Claudinho. Inter 2, Maringá 2 e a Ferroviária perdeu em Sergipe lá. Itabaiana 1, Ferroviária 0. Tem futebol na Bambam. Cartão amarelo num carrinho forte do jogador do Bugre, hein, bebê? É merecido. O Emerson deu um carrinho nas pernas do Zé Carlos, autor do gol, e tomou o cartão amarelo. O árbitro amarelou. Agora uma falta pela meia direita, praticamente um escanteio de mangas curtas pelo lado direito para a equipe do Figueirense fazer a cobrança. O Arthur já está se posicionando de perna esquerda para bater fechadinho na área do Kaique França. Vai Arthur para a cobrança. Toma distância, a perna canhota, partiu, levantou, alô, Kaique vai nela, dá um soco para afastar. Tira o perigo dali, voltou com o Bolt na grande área. Tentou dar o primeiro combate, Herbert pra cima dele, Bolt cai na ponta esquerda, vai pra cima, engatilhou na perna direita, voltou ainda pra se recompor o Herbert, e depois na sequência o Arthur para o jogo, marca uma falta do Bolt pra cima do Herbert. É aquele famoso momento de ufa, aquele alívio, né, bebê? E tô pra te dizer o seguinte, se o Guarani conseguir um empate com o Figueirense, vai ter sabor de vitória, porque o Hélio falava antes do jogo, a necessidade de pontuar. E fora de casa, nesse jogo em que o Guarani tá com 1 a menos durante todo o segundo tempo, seria como um sabor de vitória, né, Roger? É verdade, todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha Manfilter. E aí, Gleger Zorzin, 33, segue 1-0 para o Figueira no jogo. E o Figueira tá melhor, né? O Guarani mesmo com as substituições não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue se impor. E o Figueirense tem mais posse de bola, chega sempre com perigo. Realmente é um jogo de um time só, mesmo com as substituições, o Guarani não evoluiu. E tenta agora pela direita o lançamento, o Figueirense, bola forte demais para o Zé Carlos. Se tivesse turbinas, pegaria essa bola, foi direto para fora em tiro de meta para a equipe do Guarani bater com o Kaique França. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. O Flávio Roland tá acompanhando a gente, bebê, lá em Atlanta, na Geórgia.
Um abraço pra ele. Tá indo pro Texas hoje e amanhã tá presente no estádio de Houston com o neto dele e a esposa. Espero que dê sorte. E nós vamos transmitir essa pelada aí, hein? Exatamente, Ulisses Costa na transmissão do jogo, seleção brasileira. Brasil e Japão, o Brasil vai parar. Amanhã é dia que o pessoal trabalha cedo, né? Meio-dia, já vai pra casa fazer o churrasco, esquentar tudo e vai acompanhar a gente, tanto 11h30 no Nossa Área, programa apresentado pelo CH aqui na Rádio Bandeirantes, e depois logo na sequência nos Donos da Bola, do meio-dia até a 1 com o Batista, e a gente logo na sequência já preparado para o jogo da seleção brasileira. Mas agora é Guarani, é a nossa Copa do Mundo. Quem sabe o Bugre não possa empatar o jogo nesse finalzinho, Roger? Flávio do Figueirense caído, falta pra cima dele no campo defensivo, já batida, vem o time do Figueirense. Sanasa na palma da mão, baixe o novo aplicativo na sua loja digital e conte com diversos serviços. Sanasa cada vez mais digital. 35, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, segundo tempo. Com gol de Zé Carlos, vai dando Figueira 1, Figueirense 0, Guarani, Edu. Ó, na Série C, imagine hoje, hein? É hoje, 20 e 30 em Ituano e Maranhão. Mas que público, hein, Roger Williams? Muito mal, o público já não é muito legal lá em Itu, numa tarde de Copa do Mundo de domingo. Agora o público no Scarpelli, meu Deus do céu, como encheu o Orlando Scarpelli, hein, bebê? É, tem bastante gente acompanhando. Tem uma promoção lá que o sócio... Olha o Guarani. Sobrou a bola pro Guarani, ponta direita, bate pro gol, carimba, voltou ainda, setor direito, parede, carimba o jogador do Figueirense. Em 2 momentos o Guarani desceu. Olha uma espetada do Bugrei, quem sabe um fator surpresa se dizia, hein, bebê? Tem uma promoção lá que o sócio levando 5 pessoas, comprando 5 ingressos, R$20 cada um. Olha o Guarani de novo. Olha o cruzamento, subiu de cabeça para afastar Leonan. Guarani tentou chegar na ponta direita. Tem 4.055 torcedores de média de público por jogo nessa Série C. A equipe do Figueirense, a 4ª melhor média, ficando atrás do Guarani, que tem a 3ª melhor média. Figueirense que está vivendo uma sequência inédita na temporada, 4 jogos de invencibilidade, está chegando ao 5º jogo sem perder. Já o Guarani, que fazia cálculo internos aí de mais 3 vitórias para carimbar a vaga no quadrangular final, vai vendo essa matemática ficar um pouco mais complicada a partir de agora, mas está bem ainda, faz uma campanha boa na média. Domina pelo setor esquerdo Emerson Barbosa, traz o Guarani, tenta permanecer mais agora no campo de ataque. Renan Castro, a tabela, entrou Emerson Barbosa, rolou na boca do gol, pintou o empate, o chute é gol! É gol, 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 é gol! Do Bugre! Avante meu Bugre, com fibra e testemunho. E Nayan, camisa 30! E Nayan, camisa 30! De lateral pra lateral, Emerson cruza e Nayan fuzila pro fundo do gol! E Nayan, ele não perdoa, e Nayan marca surreal. Tira do fundo do pulmão o Guarani esse gol de empate. E Nayan, você é fatal, você é letal. Quando apertou um pouquinho mais e permaneceu mais no campo de ataque, o Guarani criou 2 chances seguidas. Agora que assistência do Emerson Barbosa. Que lindo gol do Nayan. Ele não perdoa, ele marca. O Guarani empata, senhoras e senhores. Com 1 a menos desde o final do primeiro tempo. 1 para o Bugre, 1 para o Figueirense. O que vale é o detalhe. Conta aí, bebê. O detalhe para a armação da jogada. Saiu do pé, sabe de quem? Do cara que sabe construir muito bem, Maurício Antônio, como se fosse um meia. Foi ele que espetou na entrada da área o lateral esquerdo Emerson, que entrou no segundo tempo. E o Emerson fez o quê? Levantou a cabeça, chegando como elemento surpresa o Inayan. No último jogo ele tinha perdido um gol parecido como esse, mas hoje ele entrou, foi fatal e letal, ganhando a confiança do Hélio Cizenando. O lateral direito Inayan meteu a bola pro fundo das redes, empatando o jogo.
com sabor de vitória, esse empate com 1 a menos o Guarani. E Nayan faz o primeiro gol dele e o primeiro gol do Guarani no jogo. Empata a partida em Nayan. Agora Figueirense 1, Guarani também 1, Roger Williams. Kleger Zorzinho, inacreditável. O Guarani estava entregue, 1 a menos. Vai lá e consegue o empate que sem dúvida tem sabor de vitória, Glegaço. Exatamente. Eu dizia, né, que eu não tinha surtido efeito as substituições. E aí vem o Emerson, faz uma belíssima jogada. Agora, a bola metida do Maurício Antônio é impressionante, né? Mete a bola pro Emerson, inteligentemente ele faz aquela bola passar na frente da área. E o Inayan fez a leitura, conseguiu chegar lá por trás, homem surpresa, botou a bola na rede. Um golaço do Guarani. Golaço, não estava merecendo, mas foi um gol da garra, da determinação e do entusiasmo, porque de lateral para lateral, né, Roger? É isso aí. Aqui o Flávio do meio da rua chutou, lá vem Figueirense. Defendeu o Kaique França de ponta de dedo, um balaço em Breno Beretta. Que defesaça, né? De fora da área, um chutaço. E o Kaique França mais uma vez fazendo a diferença. Teve 2 alterações no Figueirense. O Emerson Galego saiu para a entrada do 99 e Yuri. Também entrou o Arthur Martins. Já eu confirmo quem saiu. Atenção, levantada a bola no escanteio pros caras, saiu bem o Kaique França, saiu o autor do gol, Zé Carlos. Saiu o Zé Carlos, então 82, entrou o camisa número 11, o Arthur Martins, na equipe do Figueirense. Esse é o Breno Beretta, tá num subidão danado, na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41 agora, segundo tempo. No Orlando Scarpelli, que já esteve mais agitado, agora calado, depois o gol de empate. Um Figueirense, um Guarani, Edu. Olha, então, próximo jogo do Guarani, próximo sábado, 4 de julho, 20h30, Guarani e Floresta. Bucra empatando, fica em primeiro por enquanto com 22 pontos. Bandeirantes. Oi, bebê, você ia dizer alguma coisa ou tá só preparado? Não, tô só preparado. Como sempre. Preparado, aliás, pro jogo semana que vem, 8h30 da madrugada, hein? 8h30 da noite, sábado. Agora pintou um cartão pro Herbert, camisa número 27 do Guarani. Bom, pendurado do Guarani só tinha o Mirandinha, né? Eu acho que não joga mais com a camisa do Guarani. Legal, pendurado na equipe do Figueirense o Arthur Henrique. O Breno, Jonathan e Léo Maia, eles continuam também para o próximo jogo. Brusque, clássico, segunda-feira, clássico contra o Brusque. Segunda-feira, Figueirense e Brusque, próximo compromisso também do Furacão. E aí, CH foi buscar lá no fundo do pulmão o time do Guarani com 1 a menos. Vai trazendo um ponto que tem que ser comemorado em carro aberto, hein, CH? Técnico Hélio Cizenando mexeu na equipe de uma maneira que melhorou a fluência mesmo com um homem a menos no meio campo. O Renan Castro entrou muito bem, dando articulação e dinamismo ao meio campo. Herbert bem lá na frente. A diferença neste momento, o jogo não terminou ainda, é que o Figueirense mexeu e piorou, e o Guarani mexeu e melhorou. Figueirense na grande área, levantamento para a esquerda, cortou a zaga do Guarani, insiste ainda, voltou o rebote, tentou um chute forte de Mangabeira, ele carimba a zaga do Bugre, tentou tirar de bicicleta a parede, furou o pneu da bike, ela vai para fora, escanteio aos 42, haja coração, Beretta. Agora tem que se segurar, né? O Guarani com 1 a menos desde o finalzinho do primeiro tempo, porque o Rafael foi expulso, escanteio lado esquerdo pro Figueirense. Vai todo mundo na área do Guarani. Vai você também, Roger. Levantada a bola, tocou, Mangabeira defendeu, França. Vou dizer já, o craque do jogo da equipe do Guarani. Tá pegando tudo hoje, Beretta. Não tem como, né? Não tem como. Kaique França pegando tudo e mais um pouco, salvando o Guarani. É claro que o gol é muito importante do Inayan, menção honrosa também. O Hélio Cizenando hoje optou pelo Inayan como surpresa no lugar do Rian. E ele fez o gol, chegou à frente, mas o Kaique França, sem dúvida nenhuma, fazendo defesas importantes desde o primeiro tempo. Novo site Sanasa agora está ainda mais fácil navegar e achar o serviço que você procura. Acesse sanasa.com.br. Quase chegando na meta dos 100 likes imposta aí pelo Breno Beretta.
Guarani insiste, hein? Vem pela esquerda. O chute do Herbert passa à direita do gol. E é isso aí, tem que permanecer lá com a bola dominada no campo de ataque. Foi assim que deu certo o primeiro gol, hein, bebê? Vamos ver quanto que o árbitro vai dar de acréscimo, né? A gente tá chegando no finalzinho, menos de um minuto para dar os 45. Já sobe a placa. E o Guarani vai ter que jogar fechadinho. Todo mundo lá atrás, fechando o gol. Para, é claro, tentar trazer esse ponto importantíssimo para a cidade de Campinas, que vai fazer a diferença lá no final do campeonato, Roger. Aqui no nosso YouTube, o Otair escreveu aqui no chat: Inayan é monstro, é seleção. Quer dizer, o cara fez o gol, virou aí. Nenhum dos três ainda se firmou, Virou mas ídolo. esse gol, é claro que dá uma chance a mais pro Inayan continuar entre os titulares do time do Guarani, né? Alô, Hugo Boni, Cláudio Rocha, toda essa galera aqui com a gente. Vamos lá, galera, falta pouco. Lá vem o time do Figueirense, levantada a bola da grande área. Donato tira no primeiro pau. Vamos a 50. 45 agora é se segurar Guarani. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, com atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. 45, Elton Grimaldi marca comigo, Lucas Pessoa nas imagens do YouTube, timaço do Gil Kleber, colocando você dentro do estádio Orlando Scarpelli, anunciando à tarde, 4 horas, Atlético Goianiense, Ponte Preta com Carlos Batista, Série B. Amanhã, 2 da tarde, tem Ulisses Costa, tem Brasil e Japão. É o futebol que não para aqui na Bandeirantes Campinas. E olha os caras aí pela direita, Léo Maia, dominou, puxou na perna canhota, levantou no segundo pau, Donato chega para afastar de cabeça, vai cair do outro lado com o Bolt, entrou, mudou o jogo pros caras, mas o Guarani foi lá buscar o empate. Arthur Henrique levanta a bola, caiu na grande área, atenção, se girar é perigo, girou, mascado, caiu, rebote no campo de ataque, tocou de cabeça, Léo Maia pra fora, pela linha de fundo. Tiro de meta pro Kaique bater, Beretta. O Donato seria igual o Opala 82 no frio? É difícil de pegar, mas quando pega, embala. Agora ele tá pegando as bolas de cabeça, que era o que se esperava, né? E ele tá posicionado, até um detalhe pro Gleger e pro CH falar, ele tá posicionado como se ele fosse um terceiro zagueiro na sobra, né? Foi isso que ele tá posicionado, pelo menos assim, no segundo tempo, pegando bolas na sobra ali atrás. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093 de 2024. Daqui a pouco eu quero saber do Gleger Zorzin, que dá para segurar, se dá para sustentar esse empate. Por enquanto tá dando, bola invertida para Arthur Henrique. Na ponta esquerda lá vem o time do Figueirense, cruza. Bate na pontinha da chuteira do atleta do Bugre, vai pra fora, escanteio, ele reclamou que não foi. Era o Inayan, autor do gol de empate do Bugre, hein, bebê? É ele que estava na marcação, uma dividida pelo lado direito de defesa do Guarani, escanteio, lado esquerdo, pra equipe do Figueirense bater. Lá vem ela, bola viajou, subiu de cabeça para afastar o William Farias, voltou, rebote fora da grande área, Bolt por aqui, ele domina, faz a inversão, lá pelo setor esquerdo, Arthur vem, pega a bola, na perna esquerda pode fazer o levantamento, prefere a enfiada, enfiou para Arthur, chegou o Arthur da linha de fundo, toque de cabeça, na rede pelo lado de cima, ela só resvalou, bateu no véu da noiva e foi para fora! Na tentativa do Leonan, ninguém subiu com ele, no cruzamento preciso do Arthur Martins. Meu Deus, se essa aí não entra nenhuma, mas entra aí, bebê. O Figueirense chegou com perigo, o Emerson estava na Lucas marcação. Dias. O Lucas Dias chegou, cabeceou a bola, só que foi por cima, o Emerson estava um pouco atrasado. Se ele cabecear para baixo, estaria sem goleiro, e o Figueirense teria feito o segundo. Se safa de tomar o segundo gol, Guarani. Gleger, que sufoco, Gleger, 48, ele prometeu até 50. Tem que segurar agora, né? Segurar, montar esse pelotão de defesa e não deixar que o Figueirense evolua. Até o momento tá conseguindo segurar. Esse lance é o mais perigoso, né? Que o atacante cabeceou pra fora. Mas é só tá fechadinho as malhas de marcação para não deixar o Figueirense chegar. Herbert toca a bola pela ponta esquerda para Emerson, volta aqui o rebote pelo setor esquerdo do campo de novo, Calman Jesus apanha a bola, rola essa bola, Renan Castro chegou, ele pode fazer o toque, tocou de lado para Calman Jesus, sofre a falta!
Falta para o Bugrão, senhoras e senhores, com 48,50 na ponta esquerda, Breno Beretta. E por que não acreditar? Com 1 a menos em campo, jogando de forma heróica o Guarani no Orlando Scarpelli, praticamente o último lance do jogo. Vai pintar cruzamento na área, Hélio Cizenando preocupado. Quem sabe o gol da virada do Guarani? Eu acredito. Vai lá com ele, Roger Williams, Cauã Jesus. Para o Guarani, Cauã Jesus vai tomando distância. Em nome da Aroma das Ervas, que tá com a gente, aromadeservas.com.br, Aroma das Ervas. Parede. É tudo de bom. Vai Guilherme Parede para a posição da cobrança, camisa 77. Abandona a posição da cobrança o Cauã Jesus. Capricha Parede, 77 no costado. Pode ser o último lance do jogo, 49-40. Ele prometeu até 50. Parede, perna direita, partiu, levantou, é pro Donato. Opa! Cara, o Donato, se não foi puxado, é um ator muito bom. Ele deu só o tiro de meta pros homens, bebê! Foi um lance muito rápido. Como não tem VAR, não deu pra ver nitidamente se o Donato foi puxado ou não. Mas agora o árbitro vai acabar antes dos 50. Atenção, Emerson Andrade mostra o meio de campo e bota um ponto final do jogo. Cara, empate heróico, hein? Empate heróico, hein? Figueirense 1, Guarani também 1, com 1 a menos, eis o final do primeiro tempo. Bota a garra na ponta da chuteira, o Guarani traz um ponto para Campinas. Breno Beretta. Empate heróico do Guarani, gol do Inayan no segundo tempo. Uma jogada que começou brilhantemente com o Maurício Antônio, como se fosse um meia na construção ali, na entrada da área, ele enfiou para o lateral esquerdo Emerson, que entrou na segunda etapa, levantou a cabeça como elemento surpresa, o Inayan, que hoje apareceu como novidade, até como surpresa no lugar do Rian, e marcou esse gol importantíssimo para ele e para o Guarani. Empatando o jogo para o Bugre, Guarani com 1 a menos desde o final do primeiro tempo. O Rafael foi expulso, uma jogada que ele perdeu na corrida para o jogador do Figueirense. O Guarani jogou com 1 a menos durante toda a segunda etapa, mas se superou. E Série C é superação. Guarani empata o jogo, sabor de vitória, 1 a 1 com a equipe do Figueirense. E eu volto com você, Roger Williams. Guarani chega a 22 pontos, Figueirense chega a 16. O técnico Hélio Cizenando revendo aí o Figueirense, né? Já que ele praticamente salvou o Figueirense do rebaixamento para a Série D no ano passado. Agora é comandante do Bugre. A equipe do Figueirense, que venceu aí vários líderes, dessa vez se enroscou do Guarani. Figueirense que tem dificuldade em casa, são só 2 vitórias e 3 derrotas nos 5 jogos que fez até essa rodada no Orlando Scarpelli. Vai acumulando aí mais um jogo sem vencer no Orlando Scarpelli, mas mantendo uma série invicta de 5 jogos também, está evoluindo sob o comando do Raul Cabral, e é isso. Agora no retrospecto são 22 jogos, desde o primeiro duelo disputado em 53, retrospecto favorável ao Bugrão, que soma 8 vitórias contra 3 do Figueirense, agora são 11 empates agora. Em Santa Catarina, a vantagem também continua sendo do Alviverde Campineiro, 13 confrontos, 3 vitórias do Guarani, 2 do Figueirense e 8 empates. Dito isso, meus amigos, em Florianópolis, 21 graus a temperatura. Vem aí o maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vem aí Edu Pinheiro, repercutindo tudo nesse empate com gosto de vitória. 1 a 1 no Orlando Scarpelli, Guarani e Figueirense. Já projetando às 4 da tarde o que vai ser entre Atlético Goianiense e Ponte Preta com Carlos Batista. E amanhã o Brasil jogando às 2 da tarde com Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Vem aí o apito final, a bola é sua, Edu. Jornada Esportiva. Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, Figueirense e Guarani 1-1, já começo com o Gleger Zorzin, depois o CH, num jogo em que aos 43 minutos o Rafael Rodrigues é expulso, zagueirão do Guarani, Bugre com 10, ele segurou o Emerson Galego, era o último homem, entraria na área, ficaria cara a cara com o Kaique França. Oi, Breno, pois não, Breno? Eu vou te passar o público, 5.612 torcedores. A renda ainda não tenho, mas o público é esse, 5.612 torcedores. E um abraço, Edu, pro Pedro Lino, que é o repórter do Futebol Interior, tá lá nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo, fazendo uma boa cobertura e tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, viu, Edu? Pedro Lino, um grande abraço, muito obrigado. Vê se você vê alguém com a camisa do Guarani, manda foto pra gente aqui, nosso muito obrigado, viu? É o seguinte, mas tinha tinha a torcida do Guarani, a bandeira da Fúria tava lá, né, Breno? Exatamente, tinha a torcida do Guarani presente, sempre presente nos jogos em que o Guarani atua fora de casa. A Fúria Independente, outros torcedores comuns também, sempre apoiando o Guarani nos jogos fora de casa, Edu. Até já no craque. Até já, Edu! Muito bem, então 1-1, público 5.600. Então, Rafael Rodrigues expulso no final do primeiro tempo, aí o Hélio Zenando imediatamente saca Luca e coloca Rafael Donato. Mais uma, chegou a foto, Breno? Não, chegou a renda, R$ 89.250, R$ 89.250 e o público 5.612, Edu. Aliás, o Figueirense está bem de público, hein? A campanha naquelas coisas, mas está bem de público. Agora sim, até daqui a pouco, Breno. Valeu, Edu, até já. Então vamos lá, entrou então saiu o Luca, entrou o Rafael Donato para reforçar a defesa. Segundo tempo, vem aí o gol do Figueirense do Zé Carlos, uma falha coletiva, vários jogadores envolvidos e o Zé Carlos ainda consegue finalizar 1-0. E aí sai o empate do Guarani a 37, todas as alterações haviam já acontecido, Carlos Jesus no lugar do Isaac, Ebert, o Guilherme Parede, o Emerson Barbosa já tinha entrado e exatamente Emerson Barbosa cruza no segundo pau para Inayan, lateral para lateral, Inayan finaliza empatando 1-1 com participação muito boa do Maurício Antônio, zagueirão, que cutuca pro Emerson, numa boa participação do zagueirão Maurício Antônio. Gente, o Kaique França, 5 defesas, sendo 3 com os pés e aos 47 o incrível gol perdido pelo Figueirense, 1-1. Bom resultado em Gleger Zorzin. O resultado foi ótimo, né? O Guarani, mesmo diante de toda a dificuldade, conseguiu buscar o resultado. É difícil, viu, Edu, jogar com 1 a menos. É difícil você, ainda mais fora de casa, né? O time da casa pressionando, saindo, chegando. E o Guarani manteve a tranquilidade, conseguiu, depois das substituições, evoluir. Eu dizia, inclusive, um pouquinho antes, que as substituições não tinham surtido efeito. E a partir desse momento o Guarani começa a crescer, né?
E aí uma belíssima jogada do Maurício Antônio, achou o Emerson ali, que faz um cruzamento. Na gíria do futebol, né, a gente, entre os boleiros, a gente fala que é a bola que faz passar, né, faz a bola passar. Ele fez a bola passar ali na frente da área, na frente do gol, e pegou o Inayan lá do outro lado, que não desistiu da jogada também. Então, e vai e faz um belo gol, sem dúvida nenhuma. Então, um gol trabalhado, uma jogada trabalhada, de jogadores que o Emerson, por exemplo, que tinha acabado de entrar, e do Inayan, que ninguém falava que ia ser titular, né? Tinha aquela dúvida, né? Quem que vai jogar, ele recebe a oportunidade, vai lá e decide o jogo. Então, ao lado do Kaique França, que fez grandes defesas, sem dúvida nenhuma, o Kaique conseguiu segurar o resultado também, com defesas importantíssimas, e um empate, viu, Edu Pinheiro, como disse o Breno Beretta, com sabor de vitória. Então, era o que você entra no vestiário comemorando esse 1-1 de um jogo dificílimo, onde os 10 que permaneceram em campo se superaram, né, se empenharam, foram atrás, correram atrás, buscaram um resultado de empate. Então, parabéns ao Guarani, porque traz a Campinas um ponto importantíssimo. Porque, olha, diante de todo o cenário, a derrota seria o melhor caminho, mas não. O Guarani mostrou, dentro da sua capacidade, né, da sua entrega, foi lá e conseguiu o empate, Edu. Olha, o Kaique França, olha, há 8 minutos, 8 de jogo, hein? Tirou uma com os pés. Essa foi cara a cara. 14 minutos de novo com os pés. Olha, a defesa que ele fez a 14 segundo tempo, uma cabeçada também, a queima-roupa. Kaique França todo amarelo, hein? Já o CH. Olha, participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo, a famosa Trionda. Entre no Instagram, @Bandeirantes Campinas, @Bandeirantes Campinas, dê o seu palpite para o jogo Brasil-Japão, siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas e escreva a palavra mundial. Escreva a palavra mundial nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar a sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate. Toda tarde, apresentado pelo amigo Batista. Participe e boa sorte! Oi, CH, Figueirense 1, Guarani também 1. Edu, o Guarani jogou mal. O Guarani jogou mal de novo. Pode comemorar sim, porque se não é o Kaique França, o Guarani teria perdido o jogo, não é? Mas no segundo tempo, o técnico teve a oportunidade de mexer no time e mexeu bem. 3 jogadores no meio-campo não jogaram, de novo. Isaac, Carlos Eduardo e um pouquinho jogou o João Paulo. E quando 3 do meio-campo de 4 não conseguem fluir o jogo, nem na marcação, nem com a posse de bola, invariavelmente você vai ter problema no jogo. E foi o que aconteceu. O Guarani não ficou com a bola, porque o seu meio-campo estava apático hoje, né? Estava omisso. É isso que aconteceu. Aí desdobra uma série de problemas, né? Não justifica os erros individuais que o Guarani cometeu. Erros individuais do Rafael, que foi expulso de uma maneira infantil, porque ele dormiu no lance. Aí quando ele abriu os olhos, o centroavante estava saindo na cara do gol, teve que fazer a falta, expulso de maneira correta. No segundo tempo, estava 0-0, no segundo tempo uma jogada do lado esquerdo, né? O Bolt ganha na velocidade do Cachoeira, não era o Inayan, preciso aqui corrigir o que eu falei, não é? Faz o cruzamento, aí tem uma lambança geral, né? Chega o lateral esquerdo do Guarani, o Renan Castro, tenta explodir ou afastar o perigo, chuta no jogador do Figueirense, o Donato ficou olhando, e aí o Figueirense fez 1-0. Poderia ter feito na sequência o segundo ou terceiro gol, mas não fez, não teve competência. Quem teve competência foi o Kaique França. Mas eu queria destacar a sacada que o técnico Hélio Cizenando teve no segundo tempo. Ele primeiro que colocou o Cauã Jesus, que entrou muito bem no jogo, e colocou o Renan Castro na segunda linha, espetando só lá na frente o Herbert e o Parede do outro lado. Então a segunda linha do Guarani ficou com Parede, William Farias, Cauã Jesus e na frente do Emerson, não é? O Renan Castro, espetado o Herbert. E o Guarani, acreditem, nessa formação teve 3 oportunidades.
não é? Tudo bem que depois dos gols perdidos, do 1-0, o Figueirense tentou administrar, mas nas mexidas o Figueirense piorou e o Guarani melhorou. Então eu ressalto isso numa partida que, vou repetir, o Guarani não jogou bem. Se pegar posse de bola, chutes para gol, grandes oportunidades, escanteios, todos os dados estatísticos, rapidamente todo mundo vai perceber que o Figueirense foi melhor que o Guarani. Só que o futebol é bola na rede, Edu. Quem tem competência coloca a bola dentro do gol. E o Figueirense não teve. O Guarani foi poucas vezes e acabou numa jogada de linha de fundo do Emerson, outro que entrou bem no jogo. A bola atravessou a área e veio lá o Inayan, um contestado Inayan, fazendo o gol que pode dar uma sobrevida para o jogador que não, até o presente momento, não estava bem. Então, a frase do filósofo diz o seguinte: se você não pode vencer, pelo menos empate. O jogo é fora de casa. E o Guarani empatou com muita luta, mas o futebol precisa melhorar muito para a sequência. Edu. Muito bem. Olha, é o seguinte, o Emerson, gozado, né? Só um detalhezinho, já o craque. O Emerson acabou de entrar, o Emerson Barbosa deu uma entrada no cara, velho. O pessoal do Figueirense foi em cima do juizão aí, poderia ter expulsado, amarelou o Emerson Barbosa. Chance do Guarani. O Guarani só chegou a 42 do primeiro tempo, uma tabela, João Paulo e William Farias. Volante. William Farias recebendo o passe de João Paulo e chutou a bola, raspou a trave. Depois que veio a expulsão do Rafael Rodrigues. Outra chance, antes do Guarani empatar, portanto estava 1-0 o Figueirense, teve um escanteio. Rafael Donato cabeceou, boa defesa do Igor Gabriel. E aí desce o Figueirense, excelente defesa do Kaique França, cara a cara, tirando com os pés. Nós vamos ouvir esses lances aqui no nosso quadro A Defesa do Jogo, hein? Figueirense 1, Guarani também 1, Guarani continua na liderança com 22 pontos. O Brusque joga só terça-feira. É terça, hein? Tem jogo terça-feira na Série C. Aí são 3 jogos que teremos na terça-feira. Caxias e Anápolis, Volta Redonda e Amazonas, Botafogo da Paraíba e Brusque. Se o Brusque vencer, o Brusque ultrapassa o Guarani. Mas o problema é, quantos pontos tem o Guarani? 22. Quantos pontos tem o 9º colocado? Amazonas, que é 17. Você vê que é tudo pequeno, né? Uma diferença até o presente momento de 4 pontos. Então, é tudo curtinho. Olha, essa Série C é um vizinho do outro. Guarani 22, Brusque 21, Paysandu 20, perdeu o Paysandu, hein? Pro Santa Cruz, bom resultado pro Guarani. Ferroviária 19, perdeu a Ferroviária. Inter de Limeira 19, empatou a Inter. Ituano vai jogar 18. Santa Cruz ganhou, entrou no G8 com 18 pontos. E o Floresta, por enquanto, é o oitavo colocado com 18. Vamos ao craque do jogo, 13-13. O craque do jogo. Jorge Williams narrou aqui, depois que eu fiquei sabendo, pô, Edu, tô com uma febre, tá gripado, boa recuperação a Jorge Williams, que volta agora no craque do jogo. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes para votar no craque do jogo. Pra mim, Kaique França, apesar do Inayan ter desencantado, feito o primeiro gol dele e ter salvado o Guarani da derrota, foi muito bem o Inayan hoje, não só pelo gol, mas regular durante quase todo o jogo. Mas pra mim, Kaique França salvou demais o Guarani. Salvou muito o Bugrão hoje, então ele é o craque do jogo. Tá bom, Edu? Um abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, vai com Deus, americana, boa recuperação. Deu pra perceber a voz dele, né? Tá um pouquinho assim, anasalada, né? Roquinha. Grande Roger Williams, hein? Breno Beretta. Oi, Breno, craque. Oi, Edu, de volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. O craque do jogo pra mim, Kaique França. Salvou o Guarani no primeiro tempo, salvou no segundo. Importantes defesas, menção honrosa para o Inayan. Quando a gente critica, é porque jogou mal, mas hoje ele teve a oportunidade, nenhum lateral ainda se firmou do lado direito do Guarani, ele marcou o gol, foi muito importante esse gol, e ele mostrou vontade, foi participativo. Mas o craque do jogo, para mim, Kaique França. Edu. Beleza. Ô, Breno, daqui a pouco tem a Coritiba, né? Olha, é o seguinte, Guarani quando ganha de 5-0 do Maringá, e quando meteu 5-0 no Amazonas, mesmo assim o Kaique França com boas defesas, todo o jogo, só não foi bem contra o Ituano, que foi muito infeliz, né? Na derrota de 3-1 no Brinco, mas no mais, Kaique França realmente é o cara. CH, o craque.
Sem dúvida, Edu. Kaique França jogou demais. Nota 7. Pois é, logo no comecinho já pegou 2, hein? Greger, o craque. Kaique França. Kaique França, unanimidade, o craque do jogo. Olha, eu vou pro intervalo, são 13 horas e 15 minutos. Lembrando que quando a gente encerrar aqui o apito final, vamos ter um intervalo de 1 hora aqui e 3 da tarde eu volto para o Concentração de Atlético Goianiense Ponte. Começa às 16 horas, mas o Concentração começa às 15 horas. Vamos lá, o que aconteceu aí? Na Copa, tem jogo da Copa hoje? Tem jogo da Copa, começando a segunda fase, hein? Começando a segunda fase, tem, deixa eu ver aqui, é África do Sul e não sei quem. Canadá, achei. Boa, Luca. África do Sul e Canadá, 16 horas, hora de Brasília. E a partir de agora, terminou empatado, é prorrogação. Persiste o empate, é pênalti. Eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Bugre com Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael Rodrigues e Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca. Assim que Rafael Rodrigues foi expulso, a 44 do primeiro tempo, o Hélio Cizenando tira Luca e coloca Rafael Donato para reforçar a zaga. No intervalo, saiu Isaac, entrou Cauã Jesus. E depois, a 28 segundo tempo, 8 minutos depois de levar o gol, o Bugre mexe em 3. O Emerson Barbosa no lugar do Carlos Eduardo, o Ebert no lugar do João Paulo e o Guilherme Parede no lugar do Guilherme Cachoeira, e dessa forma o Guarani chegou ao empate. O Figueirense com Igor Gabriel, Léo Maia, Lucas Dias, Leonan e Arthur Henrique, Renan Areias, depois Igor Bolt, Jean Mangabeira e Rainan, depois Flávio, Zé Carlos, depois Yuri, Lucas Alves, depois Silvinho e Emerson Galego, depois Arthur Martins. Técnico Raul Cabral, apitou Emerson Ricardo de Almeida de Andrade. Olha, cartão amarelo para o Figueirense, Leonan. Para o Guarani, amarelou o Carlos Eduardo, o Emerson e Ebert. Cartão vermelho, Rafael Rodrigues do Guarani, a 43 do primeiro tempo, cartão vermelho direto. Muito bem, os gols. Zé Carlos, a 20 segundo tempo, 1-0 Figueirense, e Inayan, lateral direito, empatando a 37. Público, 5.612 com 89 mil de renda. Figueirense 1, Guarani também 1. A ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo. Figueirense 1, Guarani também 1. 8 minutos de jogo, hein? Cara a cara. Esse tal de... o Lucas Alves deu um trabalho... E prensado, meio sem jeito, zaga falhando. Ele e Lucas Alves fica cara a cara com Kaique França. Segunda fase, e ó, os caras aí, Leonan tabelando, entrou na área, rolou na ponta, Lucas Alves bateu, defendeu, Kaique. Fator surpresa, Leonan tabelando, deixou pra Lucas Alves, quase o Figueira na rede, bebê. Ainda no começo, 14 minutos na sequência, hein? De novo, Lucas Alves, só que não tinha muito ângulo, hein? Tinha muito ângulo, o Kaique França fechou o cantinho e com os pés defende Roger Williams. Equilibrado, diz o Gleger Zozinho, olha os caras na grande área, dominou Lucas Alves, bateu de novo, Kaique França. E na sequência, a bola colocada pra fora pela defensiva do Guarani. É escanteio, olha o Kaique aparecendo por enquanto a grande figura bugrina no jogo, hein, bebê? Bom, no primeiro tempo é isso que eu tenho. Vamos lá, expulsão do Rafael Rodrigues, Guarani com 10 no finalzinho do primeiro tempo. Vem o segundo tempo. O que eu tenho aqui de defesa? Deixa eu ver, é o lance 4. Lance 4, a cabeçada, a queima-roupa. Que defesa do Kaique França, Roger Williams. Abre essa bola pela direita, domina por aqui, o Lucas levantou na boca do gol, goleiro pegou, vai sobrar o rebote, afasta Donato. Tudo começou na ponta direita, o levantamento forte, o goleiro pegou, quase sobrou na infiltração do Zé Carlos, hein, bebê? Foi o Emerson Galego que cabeceou e tava 0-0, mas depois não teve jeito, há 20 minutos, 1-0 Figueirense, Zé Carlos, uma lambança, a Cachoeira não evitou o cruzamento, Inaé na marcação não pegou, Donato na marcação não pegou, o Renan Castro foi chutar, bateu não sei quem, sobrou pro Zé Carlos, uma lambança, aí o Kaique França, aí não dá também, né? E esse lance aqui? Antes do Guarani empatar, há 23 minutos, escanteio cobrado pro Guarani e o Rafael Donato deu uma cabeçada, boa defesa do Igor Gabriel, hein? E na sequência, desce o Figueirense, cara a cara, Kaique França com os pés tira. Vamos ouvir as duas num bloco só, 23 segundo tempo. Carlos Eduardo bate bem, levantou de perna direita, Donato de cabeça, defendeu Igor Gabriel. Uma defesação, milagre, ele defende no chão, essa bola já tava dentro, hein, bebê? Que defesaça no cantinho direito e tem contra-ataque do Figueirense. Zé Carlos caminha todo o campo, bateu pro gol pra fazer o segundo, França! Kaique França brilha de novo com os pés também, faz um milagre, ninguém parou o cara, só Kaique França, 2 lances de belíssimas defesas em
bebê. Vamos lá, e depois o Guarani empata 37 com o Inayan, 1-1, e aos 40 minutos, de novo, quem? Quem que você acha que eu vou colocar aqui? Quem? Hein, Roger Williams? Aqui o Flávio do meio da rua, chutou, lá vem Figueirense. Defendeu o Kaique França de ponta de dedo, um balaço, hein, Breno Beretta? Muito bem, gente, a 47... O Figueirense perdeu um gol incrível, rapaz, uma cabeçada lá, Lucas Dias, né? E foi pra fora, ufa, terminou 1-1 com sabor de vitória. Ô, Gleger Zorzin, vamos lá. Vamos lá. Pergunta, qual foi a defesa? Edu, pra mim aquela primeira, com os pés, o cara sai na cara do gol, tava 0-0 o jogo, acho que foi aos 8 minutos, né? Isso, a e primeira, o Kaique né? faz uma grande defesa. Isso, pra mim essa defesa do jogo foi a defesa com o grau de dificuldade mais alto. Isso realmente foi cara a cara. O ICH... Eu fico com essa também, cara a cara é muito difícil e você sair com 8 minutos tomando 1-0, então pra mim essa é a defesa do jogo, Edu. Kaique França, todo de amarelo mais uma vez, novo uniforme do Guarani. E a defesa do jogo foi essa. Segunda fase, e ó, os caras aí, Leonan tabelando, entrou na área, rolou na ponta, Lucas Alves bateu, defendeu, Kaique. Fator surpresa, Leonan tabelando, deixou pra Lucas Alves, quase o Figueira na rede, bebê. E foi em cima do Rafael, né, que infelizmente... Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo.
Olha, um abraço pro José Batista de Hortolândia. Diz aqui que sufoco, Edu. Meu bugre passou hoje pra segurar esse empate. Graças a Deus ganhou um reforço. Esse lento zagueiro foi expulso, está fora contra o Floresta, o Rafael Rodrigues. Um abraço, José Batista de Hortolândia. Hortolândia, aquele abraço. E meus cumprimentos a você no YouTube, muito obrigado, uma bela audiência. Você em FM 85,7 também, muito obrigado. E Figueirense 1, Guarani tem também 1. Agora as notas, hein? O gabarito, qual a nota do jogo, hein, Gleger? Nota 5,5. Pensou muito. CH? 5,5. 5,5 bateu, hein? Olha, em 2003, no Brinco, 3-0, Guarani contra o Figueirense. Sabe quem fez 2 gols? Dinelson. Vocês lembram de Dinelson? Tinha 17 anos, revelado no Bugre. E diz a lenda que ele foi gandula. Não é que era gandula, é que naquela época o Guarani pegava o pessoal do juvenil pra fazer gandula. Não sei se na época do Greg era assim também. É isso mesmo. É isso, Greg? Exatamente a mesma coisa. É exatamente assim. Comigo também era assim. Era assim. E quando você era goleiro, os goleiros ficavam de gandula atrás dos gols, para ficar olhando os profissionais como atuar, né? Então, para pegar... Então, era exigido, olha, vocês, os goleiros, ficam atrás dos gols. Sensacional. Então, Cléio, vamos lá. Kaique França, por tudo que ouvimos, pelas bolas que ele pegou, a defesa do jogo, 3 com os pés, uma cabeçada. Kaique França, o craque do jogo. O craque do jogo, nota 7, Edu. E Nayan ganha a posição momentânea da lateral direita, CH. Se estava bem, se não estava, mas ele fez o gol. Bem posicionado, recebe aí de Emerson Barbosa uma invertida no cruzamento e toca de chapa empatando a 37. Começou mal e terminou bem, pelo gol, 6. Maurício Antônio e Rafael Rodrigues. E também entrando aqui o Rafael Donato, porque entrou no lugar... ele foi expulso, o Rafael Rodrigues, entrou o Rafael Donato, imediatamente saiu o Luca. Então esse trio aí, esse tripé, Maurício Antônio, Rafael Rodrigues e Rafael Donato. Vamos lá, olha, o Maurício Antônio, ele fez importantes cortes, eu até notei um aqui, ele no segundo tempo, ele a 7 minutos, ele deu uma prensada que o cara do Figueirense ia finalizar, esse é um perigo danado, tá? Maurício Antônio participa do gol. Ele que toca pro Emerson, o Emerson cruza pro Inayan fazer o empate. Vamos lá, esse trio, Gleger. Maurício Antônio, nota 5,5. O Rafael, nota 3. Foi muito mal e foi expulso ainda no primeiro tempo. E o Donatão começou mal, né? Mas depois encaixou legal, nota 4,5. Lembrando que o Rafael Donato quase empatou de cabeça, 23 minutos após o escanteio, vimos aqui também. Oi, CH. Maurício Antônio, 6, Rafael, 2 e o Donatão fica com 3,5, Edu. Olha, Renan Castro, pelo jeito o Hélio Cizenando gostou dele, porque o Everson Barbosa, titular da lateral esquerda, ficou no banco. E aí, quando o Emerson Barbosa entrou, não foi no lugar do Renan Castro, foi no lugar do Carlos Eduardo, volante. Vamos lá, Renan Castro, como é que foi, o Gleger? Renan Castro foi regular nas duas funções que teve no jogo, né? Então nota 5 para ele. Muito bem, por quê? Porque o Emerson Barbosa, quando entrou, foi fazer a lateral esquerda e o Renan Castro foi fazer o quê? Foi pra segunda linha, né, Edu? Fechamento de segunda linha. Bom, e você, CH, Renan Castro? Acho que foi bem regular, 5,5 para ele. Vamos lá, William Farias e Carlos Eduardo, os dois volantes. O William Farias quase fez 1-0 o Guarani a 42 do primeiro tempo. Foi a primeira vez que o Guarani chegou com perigo. E a bola raspou aí uma tabela que fez com o João Paulo. O Carlos Eduardo é o homem das bolas paradas, acabou saindo a 28 segundo tempo, né? E é o homem também que cobrou os escanteios e tal. William Farias e Carlos Eduardo, o Gleger. O William Farias, 5. Né? Ele sempre mantém uma regularidade, né? Mas o Carlos Eduardo hoje eu não gostei. 4. Muito bem. William Farias retornando e Carlos Eduardo, CH. Carlos Eduardo não foi bem, não. 4. E o William Farias, pelo esforço, 5,5. Me desculpa, CH. Repita por gentileza, CH. William Farias. O William Farias, 5,5.
Carlos Eduardo, 4. Também não gostou o CH, hein? Batendo com o Gregory, Carlos Eduardo, hein? O Isaac, caçapa cantada, vocês disseram no intervalo, não tá legal, de repente uma informação, hein? Intervalo. Sai Isaac e entra Cauã Jesus. Então vamos fazer o seguinte, ô Greg, faz os dois aí, Isaac e Cauã Jesus. Isaac, nota 4,5 e Cauã Jesus, nota 5,5. Entrou bem o Cauã. Isaac, primeiro tempo, e Cauã Jesus, segundo tempo, CH. Isaac, figura decorativa, 4, como o Carlos Eduardo pouco fez no jogo. E o Cauã Jesus entrou bem no jogo. Nota 5 para ele. Vamos para João Paulo, que é o meia. Ele saiu 28 segundo tempo, entrada do Ebert. João Paulo se movimentando, lado direito, lado esquerdo. Mas vocês diziam, o meio de campo não está funcionando. Vamos lá, Gleger, João Paulo. Ele estava muito preso na marcação, né? Tava encaixotado ali, mas não foi bem, não. Teve lampejos de momentos legais, mas num contexto geral não foi bem. 4,5, João Paulo. Lembrando que eu perguntei pro Lupe no intervalo, por falar em meia, Diego Torres não viajou, não estava no banco. Não sei que fim vai dar o Diego Torres, hein? Não jogou mais. João Paulo, CH. Não gostei. Apesar dele ter jogado mais do que os parceiros dele de meio campo, mas ele é o motor do time. Quando ele não joga, as coisas não vão bem. 4,5. Aliás, o Breno falou que o Raul Cabral, na entrevista que ele fez na sexta-feira, fazia uma menção João Paulo, tem que marcar e tal. Realmente, quando o João Paulo pegava na bola, estava muito bem marcado, né? 1, 2, 3. Guilherme Cachoeira, Gleger. No primeiro tempo, com alguns lampejos. Enfim, Guilherme Cachoeira. É isso aí, Edu. Lampejos. Não gostei do Cachoeira. 4. Precisa se firmar mais o Cachoeira, ter regularidade. Ou não, CH, Guilherme Cachoeira. Esforçado tudo, mas no ataque pouco produziu. 4,5 para ele. Olha, Lucas saindo para a entrada do Rafael Donato, e já falamos do Rafael Donato, tá? Entrou para compor a zaga depois da expulsão do Rafael Rodrigues. E o Lucas, o Gleger, quando ele foi substituído, a cara dele... Ele cumprimenta um membro da comissão técnica do Guarani, mas ele não cumprimentou o Rafael Donato. Entrou bicudo, saiu bicudo, Luca. E aí, Gleger? Porque foi prejudicado, né? Porque quando você perde um zagueiro expulso, você tem que fazer a recomposição, né? E normalmente quem sai é o centroavante, é o camisa 9. Normalmente é assim. Mas por que, Gleger? Porque o cara tá centralizado. Não dá pra você, por exemplo, tirar um homem de beirada. O time vai ficar penso. Então você tira o homem centralizado. Normalmente é isso que acontece. Enquanto esteve em campo, o Lucas, ele não pegou na bola, né, Edu? Nota 4 pra ele, vai. Lucas CH. Ele tem que ficar bravo com o Rafael, né? Não com a comissão técnica do Guarani. O que o técnico Hélio Cizenando fez é o que eu faria. Gleger também concorda. Figura decorativa, nota 4. Olha, dos que entraram, já falamos aqui, veja bem, irmão, o Emerson, Cauã Jesus já falamos, Rafael Donato já falamos, Parede, Ebert, só Parede, Ebert e Emerson. Parede, Ebert e Emerson, os que entraram, e emendando com o técnico Hélio Cizenando, que da forma como escalou, é o que tinha para escalar. E acabou mexendo, depois que o Guarani tomou o gol, também acabou dando certo. Começo com você, ô Gleger. Edu, é assim, ó. Os que entraram, nota 5, tá? Porque entraram bem o Emerson, o Ebert e o Parede, né? Entraram bem. Agora o Hélio Cizenando, assim, ó. É só, poxa vida, você tem lá de opção o Rafael e o Donato. Quem que você vai escalar? Eu escalaria o Rafael também. Mas o Rafael foi mal no jogo passado, o Donato também foi muito mal. E para um jogo fora de casa, você precisa de velocidade. O Donatão não tem velocidade. O Rafael já tem um pouco mais de velocidade, né? De agilidade. Só que tá muito mal. Agora, não dá, por exemplo, pra gente ficar aqui, Edu, dar murro em ponta de faca, né? Porque ficar, não, mas não pode ser o Rafael, tem que ser o Donato. Não, mas o Donato jogou mal. Não, então agora tem que ser o Rafael. Não dá. Não é assim que funciona, né? As opções... Quando o Jonathan ou o Maurício Antônio não estão, elas são ruins. Mas o Rafael, até então, o ano passado era titular absoluto do Guarani. Então ele não está vivendo um bom momento, né? E o Donatão, você vê que ele entrou meio
perdidão ali, depois se arrumou, se encaixou e levou o jogo até o final numa regularidade. Então, Edu, para mim o Hélio Cizenando hoje, quando ele faz as mudanças, quando ele faz as substituições, ele reposiciona o time e o time consegue evoluir. Tanto que empata o jogo com um jogador a menos. Então a nota do Hélio hoje, ela é nota 7, porque ele foi que deu um jeito para que o Guarani se encontrasse em campo e conseguisse empatar o jogo. 7 pro Hélio, Edu. Gleger, eu vou liberar você, um grande abraço. Até daqui a pouquinho, né? Você tá na jornada aí de Atlético e Ponte, tá bom? Até daqui a pouco, então, Gleger, bom almoço. Até daqui a pouco, Edu, um abraço, vamos lá. Bom, CH, vamos lá. Figueirense e Guarani foi 1-1, hein? 1-1 Figueirense e Guarani. Lembrando que Rafael Rodrigues expulso a 43 do primeiro tempo, o Guarani com 10. 1-0 Figueirense a 20 do segundo tempo, o Zé Carlos. Empata Inayan a 37 para o Guarani, 1-1. Os demais que entraram, o CH, o Emerson Barbosa, que aliás fez o passe aí pro Inayan empatar. Ebert e Parede. E emendando aí com o técnico Hélio Cizenando. Os três entraram bem, eu acho que o Hélio mexeu legal no time. Os três jogaram o Guarani para cima, tanto é que conseguiu empatar o jogo, tomou sufoco, é verdade. O Guarani não jogou bem. E sobre o Hélio, eu também começaria o jogo com o Rafael. Com o Donatão, não. Você vai jogar fora de casa, você pega 2, 3 caras rabisqueiros. O Donato, ele é bom na bola aérea, né? E teve um problema que aconteceu contra o Confiança, que o time corrigiu o posicionamento, não tomou gol de bola parada, tomou 2 contra o Confiança, né? Essa bola de fundo, o gol do Figueirense, nasceu de um problema de cobertura do Cachoeira. Lá foi a origem do lance. Eu não estou tirando a responsabilidade do treinador, mas no meio campo de 4, só o William Farias estava dando conta, ele tirou 3. 1 no intervalo do jogo. Então eu acho que o trabalho foi bem regular do Hélio. Vou dar uma nota 6 para ele. Eu acho que o time teve um outro posicionamento em relação ao jogo com Confiança, mas algumas peças não estão jogando nada e já faz 2 jogos. Então vamos ver se na sequência as coisas se acertam. Mas eu tenho certeza que dentro de casa o Guarani vai ter um outro comportamento, Edu. E para finalizar, o Figueirense. Esse Figueirense aí empatando 1-1. Aliás, eu não sei qual a classificação do Figueirense. Acho que não entrou no G8, não, CH. Me desculpa aqui, deixa eu pegar. Oitavo, não. O Figueirense é 12º. Não entrou no G8, tá com 16. Aí alguém que destaca. Técnico Rafael Cabral. E aí, CH, Figueirense? Eu acho que o trabalho está se acertando, né? O Figueirense está anunciando algumas saídas, vai contratar agora na janela, no final de julho. Eu acho um time bem estruturado, um meio campo muito forte, uma zaga às vezes até violenta, mas é um time que vai permanecer no mínimo na Série C. E se caprichar um pouquinho, vai estar com certeza entre os 8, Edu. E a nota do Emerson Ricardo, que apitou 1-1 Figueirense e Guarani, a expulsão do Rafael Rodrigues, se foi justa, essas e outras, a nota dele, CH. Expulsão justa, mas um árbitro confuso, né? Conversa demais, não é? Titubeia em algumas. Ele não, para mim, não teve nenhum pecado capital na partida, não é? Eu acho que ele aplicou os cartões de maneira correta, mas conversa muito. Eu não gosto, então levo um 5, porque, enfim, uma nota protocolar para ele, Edu. Bom domingo, CH, até amanhã. Bom domingo, até a próxima, se Deus quiser. Ô, Tchê, pô, muito obrigado. Tchê, é original, hein, Tchê? Você mandou aqui uma mensagem, né? Não, é tudo original, tá falando do meu cabelo. Eduzão já tá com 70 anos e meio, Tchê. É tudo original, as pregas, tudo, é tudo original, né? Não esticou cabelo, nem a face, nada. Um grande abraço, Tchê, você sumiu, cara. Tá bom? Qualquer hora eu vou ligar pra você, fazer uma corrida com você. Grande Tchê. Vamos lá, 1-1, Figueirense e Guarani. Vamos ouvir aqui o Hélio Cizenando. Hélio, Cleiton Vendemiato da Rádio Planeta Guarani, boa tarde. Guarani hoje não fez uma grande partida, né? E teve também a questão da expulsão que prejudicou bastante a equipe, né? Mas conseguiu ter a garra e a disposição de buscar esse empate. Queria, na sua análise, primeiramente, entender o quanto a expulsão do Rafael prejudicou a equipe no sentido daquilo que tu tinha preparados para o segundo tempo ali, em termos de mudanças, e que acabou não sendo possível por conta de ter um homem a menos. Acho que, boa tarde, né? Qualquer expulsão assim dentro do plano de jogo, ela é prejudicial, né?
jogando fora de casa, a equipe cresce, adversária, com um público bom também, né? Empurra, né? Vai dando moral para o adversário também. Atrapalhou porque a gente tinha uma estratégia para consertar o que estava acontecendo, principalmente o jogo por dentro ali, que seria realmente o Cauã e entrar de qualquer jeito no lugar do Isaac. Mas eu acho que nós conseguiríamos melhorar aquele ali com 11 contra 11, ficaria até bom. Mas é a seguir, né? Quando você tem expulsão, você não pode ficar lamentando, você tem que correr, batalhar, eles se entregaram, eles foram até o final. Acho que é isso que é o mais importante. Você já definiu praticamente, podemos dizer assim, um Guarani muito marcado nesse 4-4-2, né? Você achou a equipe titular, digamos assim, né? Depois de muita experiência no início do seu trabalho. É esse o esquema do Hélio Cizenando ou, de repente, você pode ter uma mudança, uma alteração de sistema tático baseado nos adversários? O Figueirense hoje veio com 2 centroavantes praticamente, né? Como é que você entende essa possível mudança de esquema tático? Eu acho que para mim é mais os jogadores, não é o esquema tático, né? Quem está melhor, eu priorizo mesmo quem está bem, né? Se tivesse o extremo voando, eu estaria colocando. Se tivesse 2,9 acima da média, a gente coloca. A gente vai muito em cima do que a gente tem do dia a dia, né? E hoje, para mim, esses jogadores que eu coloco é que eu entendo que casam melhor com um jogo de posse, com um jogo de apoiado, atacar o espaço, eu entendo que tá melhor. Mas também não significa que eu não possa mudar, botar 2 extremos, botar 2,9, botar 2 volantes, mais um volante de força que o Farias. Mas isso vai depender muito também do dia a dia e da condição de cada atleta também. Você conviveu por 2 partidas seguidas e as 2 fora de casa com não, digamos, a sua equipe titular no setor defensivo, né? Você teve ali a ausência já por 2 jogos do Jonathan Costa ali, né? Teve toda a zaga modificada no jogo anterior em Aracaju. O quanto não ter o Jonathan Costa pelo lado esquerdo e tendo que colocar o Rafael, ou seja, qualquer outro jogador que tenha o pé direito como prioritário ali, te dificulta e que possa talvez você atribuir em relação a um jogo não tão feliz na parte defensiva ali, com o Guarani sofrendo bastante? Eu acho que o Jonathan, claro, tá vivendo um bom momento, né? Tá ótimo, casou muito bem com o Maurício ali. Mas os meninos que entram, tanto o Rafael como o Donato, ainda tem o Edson, a gente tem que corrigir, melhorar, eles estão trabalhando demais, né? Eu confio neles. Então, quando alguma coisa acontece, você tem que olhar para quem está ali e botar para jogar, né? E não é só culpa de quem entra, é culpa do todo, né? Porque se um erra, o outro conserta. A gente trabalha muito no jogo coletivo, não é só um culpado. Eu acho que é todo o conjunto. Eu acho que lá contra o Itabaiana, contra o Confiança, foi muito erro coletivo. Não é falar que foi o Rafael, foi o Donato, aqui o Rafael teve expulsão. Eu não entendo, que para mim nem falta era, que é uma bola dividida, o cara empurrou, o Rafael empurrou, ele deu falta. É a arbitragem aí, né? Primeiro o menino fez falta, depois o Rafael empurrou ele também. Mesmo empurrão que teve no outro, teve do outro. Então acho que todo mundo tem que entrar e dar conta de recados. E eu tenho certeza que eles vão nos ajudar e muito ainda. Até para a gente tentar entender o que passa na cabeça de um time de futebol, Hélio. O jogo foi muito picotado pela arbitragem, né? Mesmo no primeiro tempo, depois no segundo tempo, com faltas a todo momento, com muitas inversões, questionamentos das 2 equipes, né? É verdade. O quanto isso enerva o jogador, o quanto isso mexe com o sentimento do jogador dentro de campo, a ponto de causar, de repente, até uma desconcentração. Assim, nós temos uma marca que é a transição rápida. Qualquer adversário que vai vir jogar contra a gente, quando a gente sair rápido, eles vão matar a jogada. Aí o árbitro que não dá cartão, como ele não estava dando cartão, o cara vai parar toda hora. Então isso vai minando o nosso time. Então, o Raul sabia que nós temos a saída rápida. Então quantas faltas fizemos, principalmente no primeiro tempo, né? Então aí a arbitragem não colabora, que se ele começa a dar cartão para o adversário, mas ele não deu quase cartão. Às vezes quando ele deu pra gente. Mas atrapalha, assim, irrita um pouco, mas nós não podemos cair nisso também não. Guarani agora volta a jogar no Brinco de Ouro da Princesa, né? Teve 2 compromissos fora, volta a encontrar com a sua torcida no Brinco de Ouro da Princesa. Como é que você espera, né? Mesmo já convocando o público também para a próxima partida e fazendo uma análise de como vai ser essa volta para o Brinco. O Guarani está muito perto da classificação, é manter o foco para poder atingir o objetivo o quanto antes, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos esse objetivo de ganhar em casa, né? Definir os jogos em casa. E temos que fazer um baita jogo, estudar bem o adversário, que se defende muito bem, a equipe de Floresta, tem um bom treinador que já está há um bom tempo. Eu tenho certeza que o torcedor, como ele veio aqui
E lá eu tenho certeza que vai lotar também, que é tradição, né? Nossa torcida é grande e tenho certeza, nós estamos aí perto da classificação. Eu acho que o torcedor tem tudo para ajudar e nos apoiar e para nos ajudar. Muito bem, um abraço pro pessoal do Planeta Guarani, pro Marcos Ortiz, grande amigo nosso, grande parceiro. Valmir, um abraço para você, meu amigo. Valmir, que administra um grupo de ex-jogadores do Guarani, sempre se reunindo e tal. Valmir, aquele abraço, é um grande amigo que fizemos aqui no rádio, hein? Ô Valmir, presta atenção, na terça-feira é aniversário de Dorival Geraldo dos Santos. Dorival, uma lenda no Guarani. Marcou o gol do título de 49 contra o Batatais na Javari. O Guarani foi campeão e subiu para o Paulistão. Também técnico do Guarani por várias vezes, equipe de base e tal. O Dorival tem uma imensa folha de serviços prestados ao Guarani. Então, na terça, 98 anos, ele nasceu no dia 30/6/28, mas ele foi registrado apenas 21 dias depois, no dia 21 de julho. A RG dele é 21 de julho, mas ele nasceu dia 30/6, terça-feira, fazendo 98 anos. Que maravilha, hein, ô Valmir? Se você cumprimentá-lo aí, se você falar com ele, fala que a Bandeirantes se registrou e manda um grande abraço aí em nome do Batista, tá bom? Meus amigos, final do apito final, Figueirense 1, Guarani também 1. O Zé Carlos 1-0, Figueirense a 20 do segundo tempo. E o Inayan, lateral direito, empatando a 37. Guarani jogando todo o segundo tempo com 10, porque o zagueiro Rafael Rodrigues expulsa a 43 do primeiro tempo, tá bom? Olha, é o seguinte, um rápido intervalo. Eu vou na padoca, rapidinho, e volto, hein? Porque 15 horas tem o Concentração das Coisas de Atlético Goianiense e Ponte. Quem vai narrar é o amigo Batista, tá bom? A gente vai pra rede para falar coisas de África do Sul e Canadá. Começa às 16 horas, primeiro jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Agora é o seguinte, olha, terminou empatado, é prorrogação. Continua o empate, é pênalti. Muito obrigado pelo seu carinho, você no YouTube, em FM faixa estendida 85,7. Às 15 eu volto, se Deus quiser. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.